Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. A paz, começando com vocês mais uma noite abençoadíssima de live, onde nós podemos estar aqui para compartilhar da palavra de Deus, para glorificar o nome do Senhor, para falar de um tema sempre relevante, espiritual, bíblico, para abençoar a sua vida, tá bom? Faz o favor, já vai compartilhando a nossa live aí, para os seus amigos, seus contatos, cria a sua sala particular, para que a gente possa estar junto nessa noite. Hoje a gente tem participação extremamente especial, está aqui a pastora Elizabeth com a gente, embelezando e abrilhantando a nossa live. Isso é fantástico, espetacular, magnífico, digno de nota, de honra, de glória e louvor o nome de Jesus, tá? Em alguns segundos vamos estar ao vivo no Instagram também, ok? E então vamos estar na transmissão simultânea, Facebook, Instagram já. Você no Instagram vai participando com a gente também, quiser deixar comentários, faça isso. O irmão Ezequiel está ali e vai fazer com que o seu comentário chegue aqui na nossa live do Facebook e a gente pode então compartilhar aqui a sua sabedoria, o seu entendimento, a sua compreensão da palavra do Senhor, tá bom? Vamos juntos, vamos glorificando o nome do Rei, vamos adorando o nome do Senhor Jesus, tá bom? Um abração aí para toda a família aí de Pregar e conectada com a gente aqui, que Deus abençoe a vida de vocês de uma forma poderosa, né? A gente está com a faixa aí da sexta-feira. É porque o tempo é integridade. O tempo é de integridade, mas a gente está com a faixa da integridade aí. Vocês perdoem a nossa falha aí, tá? Pode dar um kkk para a gente aí, que essa foi digna de kkk. É a vontade de chegar sexta-feira. É a vontade de sexta-feira, mas já acabou a live da integridade, né? Mas eu acho que o pessoal está querendo de novo. Gostou do tema, Então vamos lá, meu amigo, a paz do Senhor, como é que você está? Paz, pastor. Eu continuo achando que meu telefone precisa administrar o tempo, que só entra quase 2 minutos depois. Ele está com algum problema, cara. Estamos nós aí, mais uma live de administração do tempo, algo tão importante. A gente estava falando nos bastidores, aqui tem bastidores, aqui tem maquiagem, aqui o negócio tá ficando top, rapaz. Tem um negócio de uma preparação aqui dos participantes. Pastora, a gente estava nos bastidores e a pastora ali na maquiagem, né, cara? Você viu? Pois é, que benção. E a gente quer falar, aproveite esse tempo, treine agora a sua administração de tempo, clica aí no botãozinho que tem compartilhar. É simples, amado, é simples. Clica, compartilhar. O Facebook vai te encaminhar vai te perguntar como que você quer compartilhar. Compartilha, porque você precisa ser abençoado, mas precisa abençoar outras pessoas que precisam saber como administrar o seu tempo precioso. Tem 24 horas para você, tem 24 horas para cada um de nós. O mesmo tempo que você tem, eu tenho, todos nós temos iguaizinhos. Verdade. Por que alguns conseguem fazer o tempo ser produtivo e outros não? Há prioridades, administração, importância, essa relação do que é importante e não é, isso é essencial, né, amigo? Bom, daqui a pouco a gente vai começar a falar hoje sobre o assunto que nós paramos na última live sobre o tempo, quando nós estávamos falando sobre a importância do dizer não, a importância que tem na administração do tempo, saber dizer não em algumas situações, em algumas circunstâncias, saber gerenciar as questões da sua vida, mesmo que para isso você precise negar ou dizer não para pessoas que talvez estão tentando administrar a sua própria vida e administrar o seu próprio tempo. Quando eu falo seu, eu falo do tempo da sua da importância que o tempo tem para você que está me ouvindo aí. Às vezes existem pessoas que querem mandar na sua administração do tempo, impor a você uma forma de administrar e de viver o seu tempo, e você tem que ser senhor dessa questão, você tem que administrar o seu tempo para que em todos os momentos, em todos os instantes, você possa fazer o seu tempo ser produtivo na sua própria vida, tá bom? Vamos lá. Paz do Senhor, minha querida esposa linda, amada pastora Elizabeth. A paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, Paulo, presbítero Paulo, paz do Senhor, irmãos queridos, amados. Estamos aqui somando nossas forças para que nós possamos chegar aí à conclusão que já sabemos
qual vai ser? É que o nosso tempo administrado, a gente vai conseguir ir mais longe, muito mais longe. Será que o que a gente precisa? Nós precisamos eliminar metade do que nós fazemos para ter tempo para o que realmente merece tempo? Ou é só uma questão de administração mesmo de tudo o que fazemos? Você pode responder essa pergunta para você. Precisa eliminar tudo ou você precisa apenas administrar o que já tem? Até mesmo porque eu acho que não tem ninguém que entenda o que é equilibrar tempo, responsabilidade, do que uma esposa de pastor, dona de casa, mulher de Deus. Mãe, esposa, né? pastora, Conselheira, esposa de pastora. psicóloga sem diploma, mas psicóloga. Se Deus quiser, o ano que vem, vamos começar aí essa investida aí. Olha Né? aí, rapaz. Oficializar aí com mais entendimento, né? Essa atividade que é real na nossa vida e que precisa de mais conhecimento, que precisa de mais investimento, de mais tempo. Realmente é desafiador para a gente que é dona de casa, é desafiador para uma profissional, uma mulher casada que trabalha fora, ela chega em casa, encontra a realidade de dona de casa, de mãe, de esposa, e ela precisa dominar isso, precisa dar conta de tudo, porque nós não podemos, por causa de uma determinada atividade, perder o bom resultado das demais. E durante muitos anos eu tenho inúmeros exemplos de mulheres que se dedicaram muito à obra missionária, se dedicaram muito à igreja, e elas perderam a vida dos seus filhos, elas perderam o sucesso dos seus filhos, porque durante muito tempo houve um pensamento que permeou a igreja: faça a obra do Senhor, que Deus cuida da sua família, que Deus cuida do resto. Eu acredito que Deus cuida sim, porque Deus tem sustentado minha casa, minha família, e é a mão dele que cuida da minha casa. Mas tem aquela parte que é nossa e que Deus não vai fazer. Então, não podemos colocar os nossos olhos e as nossas mãos em qualquer área da nossa vida e deixar a outra desamparada. Isso não é só na obra missionária, não. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Uma mulher profissional de sucesso é maravilhoso, mas ela precisa ter sucesso na sua vida profissional e a sua maternidade precisa também ser saudável e próspera. Isso é bíblico. A sua vida matrimonial precisa ser saudável e próspera. Isso também é bíblico, né, pastor? Uma área bem-sucedida não anula a necessidade de investimento na outra. Então não dá para dar desculpa e dizer que faltou tempo para alguma coisa porque estava investindo tempo em outra, então essa desculpa precisa ser deixada de lado, porque o que falta, então, é uma administração melhor do tempo para poder dar a atenção correta a todas as áreas. Exatamente. Depois de avaliar a administração do tempo, e se alguma pessoa, porque tem todos os casos, tem a sua exceção, se alguém está vendo que mesmo administrando o tempo não vai dar conta de todas as áreas da sua vida ser bem-sucedida, aí vai entrar a avaliação de prioridade. O que realmente está precisando de mim nesse tempo? De repente, uma mãe de filhos jovens, ela está um pouco mais solta do que uma mãe de meninos de 3 anos, de 4 anos, crianças que são totalmente dependentes para ir no banheiro, para comer, para se cuidar, para estudar. Uma mãe é muito mais presa. Uma mãe de um adolescente, uma mãe de jovens, ela está um pouquinho mais solta aí na sua maternidade. Então, depois de avaliar a questão do tempo, se ele está sendo bem administrado, encaixar tudo no seu devido lugar e ainda assim não dá tempo, então vamos partir para a prioridade, porque a prioridade não pode ser perdida. Exatamente. Paulo, eu acho que hoje a gente está Eu tenho percebido até que está tirando mais fotos hoje. A gente está meio imprensado aqui hoje. Está tirando Tá até nada. mais foto. Está tirando até mais foto hoje. Tá O negócio aqui nada. tá bom. Você viu o bom. comentário do Vinícius aí? Já Rapaz, começou, né, rapaz? aí ele não tem jeito, não. Tem jeito pra ele, Mas não. tem que trazer ele pra cá, pastor. Tem que trazer, que aí ele para. Entendeu? Trazer ele pra cá. Que aí eu quero ver ele fazer Que gracinha a aqui. audiência aumenta também, porque o rostinho mais lindo Mais da bonitinho ele, mais bonitinho ele. Mas eu tô lendo um livro de Anthony Robbins e ele, a parte que eu tô agora, ele fala justamente sobre você, todos nós, todos os seres humanos, todas as pessoas, ela tem várias coisas que ela consideram como prioridade,
né? Então, ele chama de níveis de prioridade. Ok. Então, tem alguma coisa que, por exemplo, vou imaginar, para alguma pessoa, o amor ocupa o primeiro lugar, lá no topo, com maior prioridade. Para outra pessoa, pode não ser o amor, pode ser outra coisa, pode ser o dinheiro. Sim. Então, essas prioridades, né, até complementando o que a senhora está falando, é justamente isso. Qual é essa questão das prioridades? O que é? Quando eu consigo classificar esses níveis de prioridade, é que eu consigo saber o que realmente eu tenho que fazer agora ou não. E essa questão de administração do tempo, ela é muito pessoal, pastor. Porque aquilo que funciona para mim, não quer dizer que vai funcionar para outro. Cada pessoa tem que conseguir. É mesmo que cada pessoa tem uma vida e tem afazeres dentro da sua situação particular. O que a gente está falando aqui de forma genérica, aí cada pessoa vai ter que conseguir identificar o que ela realmente considera como mais importante, mais prioritário, o que realmente ela tem e fazer, né, colocar na vida dela essas questões que a gente tem debatido aqui no decorrer dessas lives, para que funcione realmente e esse dia de 24 horas seja um dia produtivo. Você não pode virar o dia, chegar no dia seguinte e falar assim, puxa vida, perdi o dia. A gente não pode perder um dia, porque não volta atrás. Bom, é isso que a gente vai desmembrar um pouco aqui nessa noite, essa questão da relação tempo-prioridade, como controlar, administrar e fazer com que o seu tempo seja melhor, com que ele tenha resultados melhores na sua vida, porque tudo que nós fazemos depende do tempo, tudo que fazemos é uma utilização ou uma perda do nosso tempo, dependendo daquilo que você investe a sua vida. Tudo então gira em torno desse bem preciosíssimo que é o tempo, e que se nós tivéssemos mais, nós acreditamos que poderíamos fazer mais coisas e melhor, e de repente a nossa perspectiva pode ser contrária à realidade, porque nós estamos vindo de um período onde algumas pessoas tiveram muito tempo, mas esse muito tempo não se transformou em muitas coisas, né? Tudo que o tempo pode produzir depende da forma como a gente administra ele. Então você que está com a gente no Face, você que está com a gente no Instagram, estamos ao vivo de forma simultânea no Insta e no Facebook, tá bom? No Instagram, lá no nosso perfil pessoal, @pr.andersoalmeida, e aqui no Facebook do Ministério Ide Pregai, facebook.com/idpregai1. Quem não segue a página, vá lá e siga sempre conteúdo para abençoar a sua vida também, tá bom? Mas é sobre isso que a gente vai falar. Por exemplo, Ezequias pediu pediu mais vida e Deus concedeu 15 anos a mais a ele. E o que ele vai fazer com esse tempo é que vai determinar ao final desses 15 anos se esse tempo a mais que ele tem foi produtivo ou foi infrutífero. Às vezes nós pensamos que o problema maior da nossa vida é a falta de tempo, e na realidade acredito eu que o grande problema é a administração que nós temos que ter em relação ao tempo que nós temos. Se nós olharmos para trás, e cada um tem a sua própria idade, e a gente perceber que tantos anos se passaram, e fizermos uma avaliação muito franca, talvez a gente vai perceber que nós perdemos muito tempo que poderíamos utilizar na realização de coisas muito importantes, e esse tempo não volta mais. E enquanto a gente não parar, eu vou usar uma expressão aqui, Paulo, enquanto a gente não parar o sangramento no ferimento, a gente não consegue cicatrização e nem continuidade. Enquanto a bola de neve continua girando, ela só tende a crescer e a causar mais estragos. Para que a gente possa começar algo melhor, de forma mais eficaz, mais produtiva e aproveitar melhor o nosso tempo, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar, observar, identificar as falhas, parar de errar e começar a melhorar essa nossa relação de administração com o tempo. E tudo isso talvez comece. Eu sei que começar é uma palavra que vai até soar estranho para muita gente, porque tem muitos pontos que a gente pode colocar como de início, mas eu acho que um dos principais é nós começarmos a tomar essas rédeas das decisões em relação ao nosso tempo e começarmos a ter essa capacidade de dizer: não posso,
não é hora, não posso nesse momento, não dá, não para isso, não para aquilo, não para este ladrão de tempo, não para aquele ladrão de tempo, e começarmos a assumir as rédeas desse controle, para que a gente possa fazer parar essa bola de neve avassaladora que vai tomando conta do nosso tempo todo dia. E interessante que a gente começou, hoje o senhor começou falando assim, né, dizer não, e a gente quando fala assim, dizer não, a gente acha que é dizer para uma pessoa. Não necessariamente dizer não é sempre, pode ser que seja aplicado para uma pessoa, mas é aplicado em coisas, em situações. Eu costumo dizer, eu gosto muito de filme, eu assisto filme, muitos. Agora, tem momentos que eu preciso dizer não para aquele filme. Você ouve, por exemplo, pessoas dizer que quando pegam uma série interessante, elas ficam o dia inteiro, viram a noite assistindo série. Então, eu acho que a gente tem que aprender a dizer não num momento desse, dizer não para um momento, só dizer não para a série? Não, dizer não para a minha ansiedade também. Porque a minha ansiedade também é um ladrão do meu tempo. Porque eu fico tão ansioso que fico querendo resolver as coisas e às vezes dedico tanto tempo, dedico um esforço muito grande, faço com tanta pressa que depois eu tenho que refazer aquilo de novo. É por isso que a gente começou a trabalhar no planejamento, na organização, porque se você perder um pouquinho, o perder tempo, né? A palavra não seria essa, perder tempo em planejar, você na verdade, você não vai estar perdendo, você está dedicando um tempo num planejamento, numa organização que vai facilitar com que você faça aquela situação, realize aquela ação numa forma mais eficaz, onde você mais assertiva, onde você vai conseguir, na verdade, reduzir o tempo e ganhar tempo para outras coisas. Então, Paulo, podemos dizer que, pelo que você falou, pessoas, situações, circunstâncias, emoções podem tirar o meu controle de mim mesmo e fazer de mim um marionete na sua mão. Muito. Minhas emoções, minhas ansiedades, situações que eu estou vivendo, pessoas ao meu redor podem tirar de mim o controle da administração do meu tempo. E aí a gente tem que abrir os olhos. E abrir os olhos é reconhecer a nossa realidade. A minha realidade, eu não posso culpar a minha realidade a ninguém, uma vez que eu sou absolutamente responsável por minhas decisões. Claro. Certo? Então, eu preciso assumir a minha realidade. Qual é a minha realidade? Eu estou deixando tudo me conduzir. Eu estou deixando o meu dissabor me conduzir, a minha desilusão, a minha ansiedade, o meu nervosismo, a minha incapacitação de conquistar. Tempo. Roubam muito tempo, né? Quantas Muita vezes coisa. a gente deita e acorda como se não tivesse dormido, porque passamos uma noite inteira preocupado com o que nós deveríamos ter feito, que a gente não conseguiu, aonde nós queríamos chegar e a gente não conseguiu. Pessoas, elas são inspiradoras, mas ela também pode levar a uma frustração profunda. Exatamente. Porque quando você olha pessoas que estão conquistando, tendo vitória, e isso não te traz uma mensagem positiva, mostrando a você que você é capaz de se levantar e também conquistar, essas pessoas, em vez de te inspirar, elas te frustram. Elas mostram que você está cada vez mais caindo dentro do abismo. Então, eu tenho que ter o controle dessa inspiração que eu estou buscando no exterior. Bom, O senhor falou, pastor? só dá uma chamadinha aqui o pessoal para participar com a gente. Pessoal, você que está no Insta, no Facebook, qual a sua maior dificuldade, qual é talvez o seu maior desafio nessa relação de administração e utilização, gerenciamento do seu tempo? O que você vê como maior dificuldade e gostaria que a gente te ajudasse aqui? Por favor, traga sua participação, seu comentário para a nossa live aqui no Face, quem está aqui, quem está no Instagram, também pelo Insta, e a gente vai conversar e nessa interatividade te ajudar a crescer dentro disso. Mas vamos lá, amigo, fale aí. O senhor falou na live de sexta-feira, o senhor falou que existem mentiras que são muito faladas que se tornam verdades. Uma delas que muitas pessoas transformam em verdade na sua vida é dizer assim, eu não tenho tempo. Sim. Eu não consigo tempo para nada, eu não sei administrar meu tempo, eu sou incapaz. E de tanto elas falarem isso, elas começam, na verdade, o que a nossa mente faz? A nossa mente começa a realmente acreditar que isso é verdade e ela me provoca a fazer atitude, a tomar ações que realmente vão roubar o meu tempo, que vão fazer com que realmente
essa mentira, porque todos nós somos capazes de administrar o nosso tempo, essa mentira se torna verdade. Porque eu vou sempre estar fazendo o quê? Aí lá na frente a gente vai trabalhar isso mais a fundo. Mas eu vou deixar que coisas importantes se tornem urgentes e eu tenha que fazer aquilo com muita pressa e posso correr o risco de não fazer bem feito, ter que refazer. É o que geralmente acontece quando você... Uma coisa que seria importante, bastaria eu fazer. Eu tenho tempo para isso. Mas eu deixei passar o tempo e agora isso é urgente. Eu agora vou fazer o quê? Aquilo vou ter que fazer mais rápido, com um tempo muito mais espremido, e eu posso fazer não perfeito, não de uma forma eficaz, e muitas das vezes o que acontece? A pessoa está tendo que refazer algo que tem que fazer e vira bola de neve. Eu vou lembrar aqui do que você falou algumas lives atrás, falando sobre você organiza o armário de forma que você gaste menos tempo para encontrar suas roupas. Eu consigo pegar minha roupa no escuro, de olho fechado, não sei onde que está. Isso é meio estranho mesmo, né, Paulo? Isso é fenomenal. Como diz minha esposa, eu sou meio extraterrestre. Mas... Isso é fenomenal. Mas aí eu digo para você, eu e você, nós somos extraterrestres, porque nós não somos desse mundo. É verdade, é verdade. E o acreditador da mentira como uma grande verdade na sua vida e passa a viver dando desculpas para si mesmo, que a sua realidade, que você não tem tempo, você não consegue, porque você é muito ocupado, você é um ativista, está ocupado com muitas coisas. Tem pessoas que têm orgulho de dizer que elas não tiveram tempo para comer, tão ocupadas. Como se aquilo fosse bom, né? Isso, o que você falou, pastor, é incrível. Porque às vezes bom. As pessoas consideram o ativismo uma qualidade, quando na verdade isso demonstra a incapacidade de administrar o seu tempo e dar realmente tempo para as coisas que são mais importantes. Isso é incrível que você falou. Hoje, por exemplo, Paulo, vou dizer aqui, hoje parece show de bola você não ter tempo para muitas coisas. Parece que, vou até citar um exemplo aqui, durante muito tempo, quantas vezes a gente ouviu as pessoas falarem assim, olha, o culto foi uma bênção, terminou meia-noite. Como se o culto terminar meia-noite fosse um parâmetro de que o culto foi muito bom. Se você for avaliar, de repente, será que foi por causa de tanta grandeza de manifestação da glória que o culto terminou meia-noite? Porque se acontecer isso, ok, Deus é livre. Aconteceu com Paulo, que terminou no outro dia. Eu já fui a cultos para trabalhar, por exemplo, fazer filmagem, que terminaram meia-noite, mas que estava marcado para 7 horas e começou 9h40. Então, não é que foi uma bênção. Eu acompanhei o senhor num culto desse, não filmando, o senhor era o preletor da noite. Mas... Não é você? Então, essa questão de dizer assim, não teve tempo, nem sempre representa qualificação. Às vezes representa incapacidade. As pessoas dizem, parece que é com orgulho, né? Eu não tive tempo de fazer isso. Como se não ter tempo para fazer algo que deveria ser feito vai trazer alguma glória para você. Na verdade, na minha visão, você dizer eu não tive tempo para fazer aquilo que é importante, você está dizendo eu sou uma pessoa incapaz. Para deixar a pastora falar, tem um livro espetacular. Aqui vai ser... Hoje aqui o negócio está concorrido, Vinícius. Mas tem um livro espetacular. Se você nunca leu esse livro, pesquise, procure, busque, vai valer a pena. Chamado Espírito Santo, Tenho Fome, Tenho Sede de Ti. Esse livro é escrito pelo pastor Cláudio Freidson. É um pastor argentino responsável por um dos maiores avivamentos da história da Argentina. E ele diz que depois de uma história espetacular de construção da igreja, de como a igreja nasceu, cresceu, de tudo que Deus fez e de como aconteceu, chegou a um ponto em que ele não tinha tempo para mais nada. O tempo dele era todo consumido com a atividade da obra. Então ele acordava pela manhã e ele tinha programa de rádio, tinha questões da obra para fazer e toda a administração da igreja consumia o tempo dele, o trabalho, os cultos, a obra, e de repente ele se encontra em um dia para tomar um café com um pastor que foi um dos pastores formadores dele no seminário, pastor que veio da região montanhosa da Argentina para encontrar com ele. E ele foi animadíssimo para contar toda a história do seu ativismo, tudo que ele tinha construído, tudo que ele estava fazendo. E quando ele terminou de contar para o pastor Pedro Ibarra tudo que ele estava fazendo, e ele pensou que o pastor Pedro ia aplaudir a ele, o pastor Pedro falou assim: meu filho, vejo que você está envolvido com muitas atividades, mas posso te fazer uma pergunta? Ele, claro, pastor. Ele falou assim: quando que você encontra tempo para o Deus da obra?
Foi o caso de Marta e Maria, né? Não que Marta estava fazendo, o pastor até trouxe uma mensagem certa vez, não que Marta o que estava fazendo não deveria ser feito, ela era importante. Sim. Ela precisava limpar Mas a quanto casa. tempo matar ela o teria casal. Jesus ali? Aquilo era mais importante naquele momento. Isso é a prioridade que nós vamos estar tratando, Tem chá conversando para mais pra frente. pastora também hoje? Ó, que coisa. Mas esse tem açúcar? Não tem açúcar, Jesus. Tá virando moda esse negócio. Sinto que você está fazendo discípulos. Pô. É muito bom. Sem Mas açúcar. fala aí, pastora. Isso é uma questão de mente, sabia? Se você colocar na sua mente que você toma café sem açúcar, você vai conseguir tomar café sem açúcar. Uai, é bom demais. É a administração da mente. E o bom açúcar demais. é uma das farinhas que são condenadas pelos médicos, né? é Uma bom das demais. 3, né? Você, na Mas- verdade, sente mais o sabor. Até caiu o negocinho. É mais puro o sabor. Mas, como nós estávamos falando, essa questão de você viver essa mentira de que eu não tenho tempo, vai fazer você está se dando desculpas para a sua consciência ficar aliviada. E você vai ocupar-se de coisas que não produzem tanto quanto se você estivesse administrando o seu tempo. Porque, na verdade, a falta de produção com qualidade mostra que o seu tempo está sendo mal empregado. Se você não avança, se a sua produção não tem qualidade, se você não tem mudança, se você não saiu do lugar, se você está estagnado, se você está embaraçado, então o seu tempo está sendo desqualificado naquilo que você está fazendo. E o pior de tudo é que você é um discipulador. Nós somos discipuladores. Então você vai olhar para o seu filho, você vai olhar para a sua mãe, para o seu colega de trabalho, para o seu colega na escola, e você também vai aceitar e vai dar desculpa. Não, mas a gente entende que você não tem tempo, a gente entende que você precisa de mais tempo para descansar. Uma mente pesada, uma mente preocupada, porque a verdade, a gente não pode ocultar a verdade da gente, a gente procura ocultar, mas a gente não consegue ocultar, nem da gente, nem de Deus. Quando a nossa mente começa a não dar sossego a nós, quando o nosso sono não tem qualidade, quando o nosso sentar para descansar não é qualificado, a nossa mente está dando aí um sinal vermelho. Para tudo e refaça, porque você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Esse é um E aí- princípio para arrumar as coisas. O Senhor Deus disse assim através de Jeremias para Israel: parai, observai os vossos caminhos e vede a que lugares esses caminhos vos têm levado. Exatamente. Então, você tem que parar. e Hoje eu li avaliar. uma frase que dizia exatamente assim, eu esqueci o nome do autor, e ele dizia assim: aquele que para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Sim. Isso Com é um certeza. fato. É É uma realidade. exatamente. Então, preste atenção, o maior perigo da nossa vida é criar filhos que eu digo discípulos, errados. Homens e mulheres que vão acabar no nada. Como isso? E aí é perigoso. Principalmente, pastor, o nosso público, a maioria dele é cristão, né? Então, principalmente nós que temos a Cristo, nós precisamos sair Exato. do lugar que estamos para um lugar muito mais Porque excelente. talvez seja muito desafiador para essa sociedade moderna entender que Deus precisa ser colocado como alguém muito importante na sua administração de tempo. Eu digo isso porque o modernismo do nosso tempo, e muitos cristãos que acreditam que o modernismo faz parte do cristianismo, e nem sempre, nem em todos os aspectos, você pode modernizar o cristianismo, você pode modernizar a igreja, você pode modernizar talvez a forma de culto, a administração, mas o cristianismo não pode ser modernizado, ele precisa ser vivido dentro do padrão da palavra de Deus. Ele tem uma essência e pronto. Tem uma essência e pronto. Então, existem muitas pessoas que infelizmente acreditam que você pode colocar Deus nessa relação de tempo como a pessoa que recebe aquilo que te sobra. Isso vem porque a pessoa acredita que Deus vai entender que é mais importante para ela trabalhar, é mais importante para ela ter dinheiro, é mais importante para ela ter lazer
Porque, por incrível que pareça, antigamente as pessoas falavam assim: eu preciso trabalhar, pastor, preciso ganhar dinheiro, tenho que sustentar a minha família. Poxa, coisas extremamente legítimas. Mas hoje as pessoas chegaram a colocar o próprio lazer como uma coisa prioritária antes do próprio Deus. Então a pessoa diz assim: poxa, pastor, eu trabalho a semana toda e no domingo o que eu quero fazer? Eu quero me divertir. Então, se eu conseguir, dentro de todo esse envolvimento comigo mesmo, encaixar Deus nisso, então Deus tem um tempo, quando na verdade as coisas deveriam ser completamente contrárias. Deus precisaria vir antes de qualquer outra coisa na nossa vida, porque Ele sabe e entende que a gente precisa trabalhar, Ele sabe e entende que a gente precisa cuidar da família, Ele entende tudo isso. E Paulo mesmo, o apóstolo Paulo diz, se você casar, você estará dividido entre a sua esposa, o seu cônjuge e o Senhor. Deus em nenhum momento diz que você não vai poder dar atenção à sua família. Melhor que você faça como eu, ele disse. Ele diz, não é que você não vai poder dar atenção, é só uma questão de entendimento de que o fato de você agora ter outras atividades não pode te roubar a totalidade do tempo da atividade mais importante, que é Deus. Aí é o que a gente fala de vez em quando, porque determinadas falas, determinadas frases, a gente ouve frases de impactos, né, pensamento, muito, que deveriam vir de cristão. Eu ouvi algum pregador falando isso, deveriam vir de um cristão, mas não vem. Por exemplo, o Arnold Schwarzenegger chegou até a ser governador de Los Angeles. Arnold. Ele chega a dizer o seguinte: se você não está tendo tempo para alguma coisa, significa que você tem que dormir menos. E aí? Ele na fala dele, ele diz o seguinte: você não tem tempo para alguma coisa, quantas horas você dorme? Mas aí você tocou em um ponto que as pessoas vão gritar, elas vão pular, porque elas vão acreditar que o dormir dela é mais importante do que administrar melhor as questões que ela tem a fazer. Então a gente vai entrar nesse tópico aqui, pastor. Uma coisa para você poder aprender a administrar o seu tempo com qualidade, você precisa planejamento e organização. E para isso você precisa definir objetivos. Exato. Quais são os objetivos que você tem? Exato. Eu vou usar a minha vida de novo como exemplo, já que eu sou um extraterrestre. Quando eu estava ainda de tarde, a Flávia falou assim, Gabriel tem um ensaio no grupo aí que ele está participando. Gabriel tem um ensaio, ele precisa chegar lá. Quando ela falou isso, eu falei assim, peraí, eu tenho uma live hoje, então lá é 7h30, ele tem que chegar lá antes das 7h30, então eu vou chegar em casa, eu já planejei. Eu vou chegar em casa até tal hora. Logística. Eu vou dar um pouco do tempo. Eu vou dar um pouco de atenção para minha família que precisa. Já dei atenção para Miguel, brinquei um pouquinho com o Miguel, dei atenção para minha esposa, fui tomar um café que ela preparou com carinho, fui tomar meu banho e já levei Gabriel para lá. Eu até fiz uma postagem, ainda há pouco eu falei assim, já que a gente vai falar na live de administrar tempo, eu estou aqui com o meu grupo aqui, com o pessoal, estou prestigiando. Estou prestigiando o grupo Olan. Confesso que eu não sei o que significa ainda não. O Olan, estou prestigiando aqui, já que a gente vai administrar tempo. E já estarei lá no coisa. E eu já sei o que eu vou chegar na empresa amanhã, eu já planejei minha manhã. Isso é planejamento e objetivo. Essa questão logística do que a gente vai fazer, ela acaba fazendo com que o nosso tempo seja melhor. Você precisa definir os seus objetivos. Claro. O resultado dessa avaliação, dessa organização, vai dar uma produção qualitativa, de qualidade. Pastor, só para me concluir, por exemplo, a gente fala, a gente usa isso que o Arnold falou, de você reduzir o tempo. Tem momentos que a minha esposa fala assim, poxa, vamos assistir um filme. E eu assisto o filme. E esse filme me faz, às vezes, passar do meu horário que eu tenho o costume de dormir. Aí, entra no que o senhor está falando, eu ter passado do meu horário de dormir, eu posso achar que tenho direito agora de acordar um pouquinho mais tarde e cortar aquele momento que eu já consagrei para o Senhor. Então, tal hora eu acordo e tenho aquele momento que eu dedico para o Senhor, eu consagro para o Senhor o meu dia. Então, eu dormir mais tarde, eu posso falar assim, poxa, já que eu dormi mais tarde, o Senhor é bom,
O Senhor é amor, Ele vai entender que eu posso acordar mais tarde. Deus vai entender tudo, é essa a nossa percepção. Eu não, Deus entende todas as nossas falhas para com Ele. Eu boto o reloginho para despertar. Geralmente eu acordo antes dele despertar, mas eu coloco para ele falar assim, ó, mesmo que você tente passar, você não vai passar. Os meus filhos estão todos aqui hoje, né? Samuel, Sara, Ezequiel estão todos aqui nos bastidores. Eles sabem quantas vezes eu falo, você tem direito de dormir a hora que você quiser, contanto que entenda que você tem que acordar no horário que você precisa acordar. Então, é sua responsabilidade única entender que se você tem que acordar 7 horas, você pode dormir 6 horas, mas 7 horas você vai ter que estar de pé e vai ter que encarar a realidade daquele dia baseado nessa questão. É só um exagero aqui que eu estou falando, não é? Mas é uma realidade que a gente precisa entender. O usufruir de um tempo para um determinado lazer ou uma determinada situação, não significa ter o direito de tirar tempo de algo que não tem culpa. Exatamente. Aí entra aqui no objetivo que você definiu. Se você definiu objetivos, qual é o meu objetivo? Eu tenho que ter como meta, todos os dias, eu preciso dedicar o meu tempo para o Senhor. Aí eu tenho aprendido nas minhas falas, né? A gente aprende nas nossas falas mesmo, o Senhor vem nos ensinando, fala assim que esse tempo, na minha concepção, tá? Na minha concepção, você vai fazer da sua forma, isso não é regra. Eu entendi, você precisa ser a minha primícia. Qual é a minha primícia? O meu melhor horário, eu considero o meu melhor horário. Tem gente que vai, o melhor horário é à noite, tá? Não existe uma regra. O meu melhor horário, onde eu me sinto mais produtivo, é a parte da manhã. Então é onde eu falo assim, então esse é a minha primícia, então eu vou dedicar ele ao Senhor. Pastor. Porque você precisa ter isso, definir seus objetivos. E vamos fazer uma coisa, pega um caderninho, uma agenda e elabora suas atividades, elabora seu dia com antecedência. Porque, na verdade, se não houver esforço, nós não vamos sair do lugar. Essa questão de administração do tempo, ela é bíblica. O nosso Deus, nós servimos a um Deus totalmente organizado, né? E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus veio na plenitude do tempo. Exatamente assim. E na plenitude do tempo, o Senhor anuncia a Maria que precisava dela, da vida dela, do corpo dela para gerar Jesus. E Maria precisava estar pronta. O sim dela para o anjo Gabriel foi um sim, eu estou pronta, faça-se em mim segundo a sua vontade. Não dava para esperar mais um dia. Não dava para esperar mais um dia. A situação, o contexto, a igreja conhece, o mundo secular conhece, o contexto era um contexto complicado, mas mesmo assim, confiando muito no Senhor, ela entrega a sua vida à vontade de Deus e vive consequência decorrente disso. E a vida de Maria, a partir daquele dia em que o anjo anunciou que ela seria a mãe do Salvador, a vida dela deu uma guinada, mudou, e ela viveu para se dedicar àquilo. Então, para Esté, houve uma plenitude do tempo. Esté foi chamada pelo seu tio e ali... O tempo ele é essencialmente responsável por sucessos ou por insucessos, dependendo da forma como você o administra. Exatamente. Esté era uma rainha, e se ela vira para o seu tio Mardoqueu e fala, não, eu tenho ocupações, eu não posso parar para orar e saber de Deus, como que eu vou chegar à presença do rei Assuero? Mas ela foi prioridade. Não, a prioridade agora é interceder para que o povo judeu seja livre da morte. Então, para tudo. Avisa o nosso povo para jejuar 3 dias, 3 noites inteiros, todos pequenos, grandes, e eu vou jejuar. Ela parou o tempo, parou tudo que ela estava fazendo para se dedicar a uma prioridade. Então, nós precisamos entender que muitas conquistas, eu queria que você guardasse isso no seu coração, muitas conquistas que o Senhor já separou para a sua vida, está dependendo da administração do seu tempo. Se você não se dedicar à sua vida do jeito que o Senhor precisa que você se dedique, quando chegar a sua hora de plenitude do Senhor para você, você não vai perceber, você não vai estar preparado, você não vai viver plenitudes, porque Deus tem plenitudes para nós. Verdade. Deixa eu dar uma passada aqui, antes da gente continuar dentro do assunto que nós estamos falando aqui, que a gente pediu para o pessoal trazer para a gente um pouquinho daquilo que eles veem como as suas grandes dificuldades na relação do tempo. Eu vi aqui uma questão de sentimentos muito interessante, não sei se foi o Tiago ou foi a irmã Cláudia, né? O Face é compartilhado, mas eles falaram exatamente assim, um deles, que tem visto como dificuldade a questão de ansiedade e nervosismo.
A ansiedade, ela acaba te tornando, na maioria das vezes, precipitado. O nervosismo acaba, na maioria das vezes, te fazendo utilizar de forma equivocada o tempo, né? Você erra naquilo que vai fazer, então você tem que refazer novamente, porque, logicamente, você necessita de precisão em algumas questões da vida muito importantes. Eu queria tocar nesse ponto aí da ansiedade e falar um pouco sobre essa questão sentimental, para responder um pouco aos irmãos aqui, porque a ansiedade te torna uma pessoa muito precipitada. A precipitação te faz adiantar questões que precisariam esperar, e então fogem do planejamento. Você adianta planos e planejamentos pela ansiedade. Pela ansiedade você fala antes da hora, pela ansiedade você faz antes da hora, pela ansiedade você investe fora da hora. A ansiedade, ela acaba sendo um destruidor do planejamento do tempo de uma forma assim bem específica. E nesse tempo em que a gente está vivendo, vamos chamar de o auge dos problemas de ansiedade, né? A humanidade nunca teve tanto problema de ansiedade como está tendo hoje, e esse auge dos problemas de ansiedade tem tornado a administração do tempo um calcanhar de Aquiles para muita gente, Paulo. Então, essa questão da ansiedade, eu, por exemplo, sou uma pessoa muito ansiosa. Então, é por isso que eu falo que o Supera, ele foi um divisor de águas na minha vida muito tremendo, porque com essa questão da gente estudar a neurociência, estudar as ações do cérebro, entender mais sobre esse assunto, nós aprendemos, na verdade, que a ansiedade, ela é nossa, é biológica, tá? E ela, na verdade, existe para o nosso bem. Porém, nós deixamos ela, assim como o estresse, que a gente trabalhou aqui sobre o estresse, Sim. Ela tem o lado ruim dela. Porque a ansiedade, quando ela vem, ela me fala assim: puxa, eu tenho alguma coisa para fazer. Eu preciso fazer aquilo. Aquilo é importante. Nesse momento, essa ansiedade, ela é boa. Ela é só um alerta de Sim, que há alguma coisa para ser feita. Se eu entro agora e uso essa ansiedade para definir meus objetivos, eu vou chegar e vou falar assim: opa, rapaz, por exemplo, amanhã eu tenho algo muito importante para fazer logo cedo. Então a minha cabeça, ela fica: não posso esquecer, aquilo eu preciso fazer. Mas se eu já começo a usar, enquanto ela está boa, ela não é uma ansiedade ruim ainda, eu falo assim: então eu vou definir o objetivo e falar assim: então, assim que eu chegar, tal hora, e se eu não for capaz, tá? Não é errado eu fazer isso. Se eu não for capaz de guardar na mente, coisas importantes você não tem que guardar na mente, você tem que realmente escrever, então você escreve. Eu, por exemplo, já deixei lá na minha mesa o que eu tenho para fazer, eu já mandei um e-mail para mim, como meu filho já me ensinou a criar um grupo de notas onde só eu estou para mim. Eu também tenho. Eu também tenho. Então, aí o que acontece? Chegou o lado bom. Então, a gente aprende a fazer o seguinte: eu agora não estou sofrendo mais com aquilo. Aquilo é importante, mas eu já programei que aquilo vai ser resolvido. Eu não sofro mais. Agora, se eu deixar essa ansiedade ficar me dominando, eu preciso, eu vou. Aí hoje eu não consigo dormir bem, eu vou ter uma noite ruim de sono. Amanhã, por eu não ter dormido bem, e existem pessoas, entenda o seguinte: existem pessoas que 3 horas de sono é suficiente. Existem outras que precisam de 9, 10 horas para poder ter uma noite de sono tranquila, boa. Então, tem outros que precisam do dia inteiro. Do dia inteiro. Então, aí tem que levar no médico e orar. eu não vou, essa ansiedade vai ser tão ruim, eu não vou conseguir ter uma boa noite de sono. Amanhã eu vou acordar mal-humorado, o meu dia já vai começar ruim, e quando eu acredito que o meu dia vai ser ruim, eu vou favorecer para que tudo aquilo realmente contribua para não ser ruim. Como é que eu favoreço isso? Eu estou mal-humorado, eu já vou atender a pessoa mal-humorada, a pessoa que viria já vai vir mal-humorada pelo meu... A falta de controle com a ansiedade vai gerar em você um caminhão de problemas. Vai desandar o dia todinho. Aí é o lado ruim da ansiedade. E aí ela vai dominar você, vai te tirar o ânimo, para deixar a pastora falar. E uma pessoa desanimada não é uma pessoa producente. Não, porque a mente dela não tá na sua eficiência. A própria Bíblia, quantas vezes o Senhor fala: tem de bom ânimo, né? Anima-te, levanta-te,
Você tem que estar animado, porque pessoas desanimadas têm tendência de abrir portas para sentimentos destruidores, não é isso? Os pensamentos delas acabam sendo pensamentos sempre destrutivos e negativos. Por quê? Porque ela não tem ânimo, ela não tem aquele movimento sentimental que a leva a produzir alguma coisa. Quando você está animado, por exemplo, tem dia que, pastora, sabe aqui, tem dia que você acorda com um ânimo até diferente do normal, e aí você faz coisas além do que faria. Quantas pessoas, por exemplo, têm um armário para organizar lá, um quarto de bagunças que precisa entrar, e aquilo é um desafio terrível, e no dia a dia talvez a pessoa olha e fala, hoje não, mas de repente tem dia que ela acorda tão animada que ela desperta de madrugada e já entra para lá e resolve tudo, parte para cima, não é? O que acontece? Acontece é que eu até me perdi aqui. Então, enquanto você se acha, deixa eu participar aqui, ó. A irmã Celina pelo Instagram, que nós estamos simultâneo, Face e Instagram. A irmã Celina pelo Instagram falando o seguinte, olha, a irmã Naí Celina, tem que ter disciplina com o tempo, em especial na casa do Senhor. Pais têm que colocar regras no tempo dos filhos. Isso é importante. Filhos, até uma determinada idade, têm toda a administração do seu tempo nas mãos dos pais. Pais têm que saber realmente colocar esse tipo de regra. Nós precisamos lembrar que os nossos filhos são espelhos nossos. É duro ouvir isso, mas... A irmã Gesana... Porque durante um tempo, pastor, aqui o Vinícius até brincou uma vez que eu falei sobre a técnica do repó. Na verdade, a técnica do repó é algo tão presente na nossa vida que os nossos filhos fazem isso quando eles são crianças. O que são os nossos filhos hoje? Eles são aquilo que eles aprenderam com a gente, eles copiaram. Exatamente isso. E aí eu digo que é triste porque às vezes a gente encontra um filho que a gente gostaria que fosse diferente, mas existem regras, tá? Presta atenção, existem as exceções, na verdade, toda regra tem exceção. Mas na maioria das vezes... E quando chega uma idade igual os nossos maiores chegaram, de seus 18 anos para cima, eles começam a ter uma outra... o mundo eles já são preparados para encarar a vida, encarar o mundo, eles começam a ter outro pensamento. Mas enquanto estão numa idade mais tenra, significa que eles são o quê? Eles, na verdade, têm sido espelho de todas as nossas ações. A irmã Gesana falou assim... concorda plenamente com o que a pastora estava falando aqui, e ela diz que tocou no ponto fraco dela, a questão da ansiedade. Esse não é eu não acredito que seja só seu não, Gesana, é de muitas pessoas, porque a ansiedade é o mal, vamos chamar de o mal do século, é o que gera, na verdade, muitos dos problemas que as pessoas têm emocionais hoje, geralmente, eu não vou chamar de ansiedade mais, Paulo, eu vou falar a falta de controle da ansiedade, né? Acabei de aprender contigo que a ansiedade não é em si o problema. O estresse também não é. Lembra que nós falamos sobre o do medo? Nós fizemos a live do medo, nós aprendemos que o medo não é ruim. Foi criado por Deus. É a potencialização da situação. Você não saber administrar isso. Então, você fica dominado por aquilo e aquilo acaba com você. E interessante que a maioria das coisas que tiram a sua paz, né, quando a gente fala de ansiedade, se você começar a conversar com a pessoa, você vai chegar à conclusão que você não deveria nem estar pensando no assunto, porque é um assunto que não tem solução. Sim. A gente, às vezes, leva muito tempo buscando solução de algo que não está debaixo do nosso controle e domínio. Você não consegue administrar aquilo. Por isso que a Bíblia diz, faz o que te vier à mão para fazer. Tem coisas que a gente quer controlar, dominar, resolver, mas não está debaixo do nosso controle, Paulo. Quer ver mas só? Aí, pastor, só te cortando aí um minutinho, já cortei. Tem uma solução para isso aí. Melhor que Tramontina, corte reto. Esse momento aí de alguma coisa que foge do controle, tem uma solução, tem um caminho de descanso, de repouso, que é no Senhor. Então, a situação, ela foge do seu controle, não é você que vai resolver, é outra pessoa, não é a outra pessoa, é Deus que vai resolver, só depende de Deus. O seu lugar de descanso e paz é no Senhor. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos parar tudo para ir. Eu preciso dedicar esse tempo à minha alma e vamos orar ao Senhor, colocar a situação na mão dele, pronto. Entreguei a Deus, agora eu vou descansar, porque Deus vai fazer o melhor para a situação se resolver. É difícil a gente ler a Bíblia, é muito fácil às vezes ouvir um sermão aqui, a gente dá glória a Deus, pular, sapatear, gritar, chorar,
Mas fazer com que aquilo realmente aconteça é difícil. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o demais ele vai fazer. Então, ó, a irmã Carla falando aqui, Paulo, dizendo o seguinte: ansiedade, na minha visão, é o mal do século que estamos. Como eu sofro desse mal, diz ela, a expressão fortíssima. Ela diz: tento me controlar para não ser ansiosa. Então, a gente tem que tomar cuidado, pastor, não que seja o caso dela, tá? A gente tem que tomar o cuidado para não tornar isso verdade na nossa vida, Sim. porque não é verdade isso. É o mal do século. Aí eu costumo dizer, eu tenho trazido para mim, tá? Eu vou falar, eu sou ansioso. Então eu tenho trazido isso para mim, tenho aprendido. Então eu começo a falar o seguinte, assim, ó, é o mal do século para todo mundo, para mim não. Porque para mim não tem que ser, eu tenho que conseguir virar. Nós precisamos entender que eu costumo dizer que o pior tempo é aquele que a gente está vivendo. Porque se Moisés estivesse aqui, ele ia dizer: o pior tempo foi o tempo que eu vivi naquela rebelião toda, caminhando no deserto, levando o povo para Canaã. Se Davi tivesse aqui, ele ia dizer: o pior tempo, nenhum tempo foi igual ao meu. Cada um tem que aprender. Então o nosso tempo é o pior. Cada um tem que aprender a viver e controlar as situações dentro da situação e circunstância em que está vivendo. E aquilo, voltando a falar sobre aquilo, geralmente as situações que nos causam mais dor e mais ansiedade são aquelas que, por exemplo, uma mãe. Por que uma mãe está ansiosa com o filho que está casado? Que domínio ela tem disso? Nenhum, Paulo. Se ele está comendo angu, se ele está comendo feijão, se a comida é quente, se a comida sono, é forno. chora, mas fica quantas mães não existem assim? Ela só pode orar. Se ela está vendo alguma coisa fora do lugar, só ora. Como pastor, às vezes a gente é tentado demais a isso. Porque você às vezes fica angustiado e sofrendo por questões que não dependem do que você vai fazer. Não dependem das suas palavras, não depende do seu conselho, não depende da sua oração, não depende da sua dedicação, não depende do seu tempo, depende unicamente do desejo de cada pessoa de se colocar na posição que está sendo orientada para que o problema seja resolvido. E quantas vezes, se a gente não vigiar, a gente não tem problemas, mas a gente sofre da ansiedade por causa do problema de outras pessoas e a gente não tem controle sobre isso. Exatamente. Ó, trazendo pro lado material, durante muito tempo eu administrei meu negócio e quem administra é complicado. Então, eu ficava tão angustiado com o que eu tinha que pagar, que isso me angustiava de tal ponto que eu gastava uma grande parte do meu dia tentando resolver aquilo, que muitas das vezes eu não conseguiria resolver, essa que é a verdade, e eu deixava de ter tempo para realmente fazer as coisas que poderiam resolver aquilo. Exato, você estava ao seu alcance. Utilizou o seu tempo de forma errada. Com sofrimento numa situação que não teria, mas quando eu poderia estar usando esse tempo de uma forma mais produtiva, que consequentemente ia trazer recursos para resolver outra. Deixa eu só avisar aqui os irmãos do Instagram, que o Insta somos limitados a 1 hora de live, tá? Mas quando terminar 1 hora, fique ligado aí que a gente renova a live novamente. Você pode entrar novamente e continuar acompanhando, tá bom? Só registrar isso, porque daqui uns 5 minutos a live no Insta vai fechar, mas fique ligado que ela retorna, a gente reabre a live novamente. Já cortando vocês, vou apertar o botão de novo. Aí tá todo mundo falando que é ansioso. Na verdade, todos nós somos. Não existe. 100% dos seres humanos são ansiosos. Sim, só que o controle que você tem sobre esse sentimento determina se é você que utiliza ele ou se é ele que utiliza você. Eu tenho certeza que agora mesmo tem um monte de gente já pensando, poxa, pode ser o time que vai jogar, o time que jogou, o time que está perdendo, o que vai fazer a esposa, né, essa pastora, por exemplo, não fez a janta ainda, ela está ansiosa agora, chegar em casa, o que eu vou fazer? Isso é ansiedade, gente, mas isso não pode tirar a sua paz, é isso que nós precisamos aprender, e tem como nós aprendemos isso. Então, eu vou dizer que tem como porque eu estou aprendendo, tá? Então essa ansiedade aí, ela pode ser chamada de senso de responsabilidade. E quando ela ultrapassa esse limite e você não tem controle sobre ela, ela passa a ser um destruidor da sua, vamos dizer, da sua sanidade. Toma um chá aí, pastor. Vamos lá, pastora.
Vamos chá que a pastora quer falar. tem Só para falar que a irmã Gesana disse assim, que mulher sábia. Então vá lá, demonstre a sua sabedoria. Um beijo para você, Gesana, No se Instagram, recuperando. Estou acompanhando sua Muito recuperação. feliz, muito feliz. E daqui a pouco você está sem sequela nenhuma. em Saiba nome que de nós Jesus. ficamos muito felizes. Muito, pastor. muito feliz. Nós participamos de uma história na vida da irmã Gesana muitos anos atrás, né, quando ela nos procurou, e graças a Deus até hoje vemos o resultado daquele tempo maravilhoso onde a gente pôde estar junto. Nos acompanhou do hospital, né? Também. Tem duas mensagens nocivas que a ansiedade traz. Eu quero dizer a você que eu também sou ansiosa. Mas ela traz duas. Sério? Sou muito ansiosa. Toda pessoa que tem responsabilidade é ansiosa. A verdade é a ansiedade faz parte do arroz e feijão do nosso dia. É uma realidade nossa. A gente está sempre com a projeção do que ainda não aconteceu. Tem duas mensagens muito nocivas e ruins que a ansiedade traz, mas que você pode dominar. A primeira mensagem, você não pode ficar sem fazer nada. A situação está aí, você tem que fazer alguma coisa. Aí eu lembro que o presbítero Paulo acabou de falar. Ele ficava muito preocupado com as contas e ficava preocupado e não conseguia resolver nada, agindo, querendo fazer. Então, a ansiedade, ela diz para você, você não pode parar, você tem que agir, você tem que fazer. Só que muitas vezes o que você tem a fazer é simplesmente descansar em Deus. Olha a dimensão da situação. Essa situação realmente está com a chave de resolução na sua mão ou não? E outra mensagem que a ansiedade manda para a gente é a seguinte: a consequência do que está acontecendo. Isso que está acontecendo vai acabar assim, vai acabar colar, vai dar isso, vai dar aquilo, vai dar em ruína, vai dar em doença, vai dar em separação. Você só pensa nos piores resultados. Vai dar no nome, no SPC, vai dar isso e aquilo. E aí a ansiedade te projeta um futuro totalmente destruído que acaba com a sua vida, com a sua resistência. Mas presta bem atenção, vamos para a Bíblia? O pastor citou aqui que a Bíblia diz, não andeis ansiosos, foi isso que você citou? E a Bíblia diz que a gente tem que lançar sobre ele a nossa ansiedade, ou seja, a ansiedade faz parte, você vai ter, mas lança sobre ele acreditando e entendendo que ele tem cuidado de você. Então, vamos lá, vamos a alguns trechos da palavra sem referência, porque eu não tenho elas aqui. Não andeis ansiosos, lança sobre o Senhor as vossas ansiedades, sobre as vossas necessidades. Em tudo dai graças. Alegre-se, digo novamente, alegre-se no Senhor, não temas. Então, presta bem atenção que a Bíblia está dizendo a mim e a você que você tem domínio sobre suas emoções e sobre a sua vida, que está na sua mão. Então, não vamos deixar tudo nas mãos do Senhor. A gente pega o pacote e joga o pacote da nossa vida para o Senhor. Ah, Deus tem cuidado de mim, Deus vai cuidar da minha vida, Deus me ama, isso e aquilo. Mas para aí, e o que é para você fazer? Então, o pastor estava citando aqui o exemplo de uma pessoa que determinado dia levanta com um gás tão grande que pega o quarto da bagunça, joga no chão, arruma tudo, organiza, joga lixo para fora, e aí daqui a pouco tem 7 sacos de lixo no portão para o lixeiro levar, e aquela coisa toda. Deixa eu falar uma coisa para você. No seu dia a dia, eu lá em casa faço muito isso com os meninos. A gente vai, quando está todo mundo junto, e a gente distribui tarefas, né? Eu já estou podendo fazer isso, graças a Deus. Aleluia. E a gente distribui tarefa, um vai varrer a casa, o outro vai limpar o banheiro, o outro vai organizar as roupas, o outro vai estender a roupa. E aí a gente fala assim, em 20 minutos você faz essa tarefa. A gente analisa a tarefa e, se você se dedicar, 20 minutos você faz. Mas se você interromper a sua tarefa, olhando o Instagram, olhando o Facebook, conversando com alguém no celular, 3 horas não vai ser suficiente para você fazer a tarefa. São os ladrões de tempo. Ladrões do tempo. Então, se a gente analisa a situação, quanto tempo você precisa... Já percebeu que tem pessoa que, se você chama para fazer um serviço na sua casa, pedreiro, pintor, pessoa que vem trabalhar, tem certas pessoas que, se você chegar perto dela para conversar, o serviço que ela faria em um dia, ela leva 5. 5 dias. Então, os ladrões, a caixa d'água que está rachada. Então, nós precisamos entender que isso contribui para a ansiedade aumentar. A sensação que você tem de tão roubado que você se deixa ser, é que o seu dia passou e o que você fez? Você não fez nada, tinha tanta coisa para fazer e você não conseguiu fazer nada.
Então, o Senhor está falando com a palavra dele para nós: não temas, alegre-se no Senhor, lançai sobre ele as vossas ansiedades. Ele tem cuidado de vós, assim como cuida dos passarinhos que não semeiam, não cegam, ele cuida, não morre de fome, não morre de sede, assim como os lírios do campo, que nem Salomão se vestiu com tanta beleza como os lírios. Deus cuida de nós, mas nós estamos sobre o domínio da nossa vida, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, do nosso tempo de ansiedade. Só para Fala, passar para pastor. vocês, só falar que daqui a 30 segundos fecha a live no Instagram, mas fique ligado, a gente vai reabrir a live no Instagram, no Face, a gente continua diretamente, tá bom? Paulão, quer falar alguma coisa ou vamos ler mais alguma coisa aqui rapidinho? Não lê, pode Posso ler. ler? Depois a gente passa, porque a pastora já iniciou aí o Ladrões do Tempo, a gente já entra, aproveita essa deixa e já entra nele. Então tá bom, então enquanto vai reiniciando a live aí, eu vou lendo aqui alguns dos comentários dos irmãos pelo próprio Instagram. A irmã Naí falando, perguntando, na verdade, uma pergunta: por que pessoas se organizam tanto para o tempo das coisas materiais, mas muitas vezes são relaxadas no tempo para servir a Deus? Prioridade. Prioridade. A gente vai falar um pouquinho disso aí, Eu falei prioridade. que hoje eu li uma frase, né, Paulo, falando com você, exagerada, não é? Exageradíssima, eu sei, mas você vai entender, gente, o que a frase diz. Diz assim: você só não tem dinheiro porque não é importante para você. É prioridade. Então, a gente só não tem tempo para alguma coisa, parafraseando isso, porque isso não é importante para você. Não é prioridade para mim. O dia que for prioridade, eu vou arrumar tempo. Vai Quer ver um encontrar exemplo disso, pastor? Isso dói. E isso funciona para mim e para vocês. Não é diferente. Não é porque eu estou falando que isso não acontece comigo, não. Nós não temos tempo de visitar nossas famílias. Mas quando no enterro, como é que a gente arruma tempo? Para tudo. No tempo. Quando morre, você arruma tempo. Para tudo. Eu lembro que a minha avózinha, ela falava que não precisava ir no enterro dela, não, se não fosse para ver ela viva. É uma questão de Aí é prioridade, porque enquanto está vivo, é engraçado que eu parei de pensar dessa forma. Eu sempre dizia assim: a única certeza que nós temos é da morte. Eu ouvi alguém certa vez dizer assim: não é. Se você tivesse tanta certeza que é a morte, você hoje viveria intensamente sem se preocupar com amanhã. Sim. Mas hoje a gente junta dinheiro, a gente pensa no trabalho de amanhã, a gente quer chegar, a gente tem essa ansiedade, toda a preocupação. Então, na verdade, a certeza que eu tenho é que amanhã eu vou acordar vivo. Olha quem chegou aí, Paulo. Ó, cheguei. Ela estava no culto, ela avisou que Sim, minha Que tia tinha Marta, querida. tinha culto Já lá. voltamos no Insta, tá, gente? O pessoal que estava no Insta com a gente, já renovamos a live no Instagram. eu não sei nem se ela ouviu, né, tia? As pessoas ficam dizendo lá que não tem tempo de participar lá do nosso encontro, mas tem tempo de ir no enterro, é triste. Ó, a Priscila falando aqui, irmã Priscila, pastor Leonço, Duda, o povo abençoado, dizendo assim: eu também sou muito ansiosa, né? E o Vinícius riu disso. Vinícius ri de tudo, gente. O Meu Vinícius Deus é uma do céu, figura. hoje ele está demais. A irmã Gesana lá no Instagram falando assim: Deus tem trabalhado muito isso em mim, com tudo que passei e tenho passado, Deus está tratando de mim. Gente, eu acho que talvez esse seja o elemento mais importante na vida das pessoas, sabe? Aprender nas circunstâncias que passa a ser alguém melhor. Porque já pensou se a gente passar e viver qualquer que seja a situação na vida e a gente terminar tudo isso e não mudar, não melhorar? Mas muito triste, né? dos objetivos Sim. da dor é fazer com que você aprenda alguma coisa. Exato, porque é muito triste passar por qualquer coisa, não só ruim, boa também, e não aprender a melhorar. Porque tem gente que pensa que é só a dor que pode ser um instrumento de mudança, mas às vezes a gente precisa entender também que as alegrias e as vitórias precisam ser um fator a ser considerado. Você olha, por exemplo, para a sua família, tantas famílias destruídas, tantas pessoas à beira do caos, você olha para as suas famílias, para os seus filhos, tantos filhos estão envolvidos em coisas erradas, mães perdendo filhos, aí você olha para os seus, estão ali obedientes, pessoas maravilhosas, caráter. A gente tem que aprender a olhar aquilo que a gente tem de bom e ser um instrumento para mudar as nossas atitudes também. E dizer: eu preciso ser mais feliz, eu preciso utilizar melhor o meu tempo para desfrutar de todo esse benefício que eu tenho com a minha família, com a minha casa. Então, a gente tem que avaliar, e isso tem que ser uma coisa constante: parar
avaliar, observar como estamos vivendo e aquilo que está ao nosso redor, para a gente aprender a melhorar sempre diante de tudo aquilo que a gente tem vivido ou daquilo que a gente não gostaria de ter vivido, mas viveu, e a vida às vezes é assim, e aprender a melhorar. Acho que se a gente fizer isso, nós vamos começar a melhorar muito como pessoas, e a nossa relação com o tempo será muito importante e interessante, tá? Vinícius fala assim: Paulo, sou muito sonhador. Menino, quem disse? A gente nem sabe disso. Porém, se não me controlar, fico muito ansioso. Aquele camarada do Facebook, eu esqueci o nome dele. Quem Qual? me lembra aí? Me lembra aí. O criador? É. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, ele diz assim: tem muita gente que sonha, tem uns que acordam e vai viver o sonho, né? Sonhar é bom. Sim. Quem não tem sonho, eu não sei, não está E vivendo. quando ele essa fala é a verdade. acordar e viver o sonho, ele está dizendo o seguinte: pegue, planeje, Sim, não pule etapas, não atravesse etapas, não enfie os pés pelas mãos, espere o momento certo, a hora certa, entenda o que tem que fazer, você vai viver o sonho. Isso né? aí. O sonho, Trabalhe para isso. Os muitos Trabalhe pra sonhos isso. podem ser uma inspiração do Senhor, mostrando o caminho de conquista, onde Deus quer que você chegue, né? Eu não vou citar o autor, porque eu não sei, não lembro, mas há muitos anos atrás ouvi uma expressão que me marcou muito. O cemitério é o lugar onde preciosos sonhos foram enterrados. Essa é uma frase célebre. O cemitério é o lugar mais rico do mundo. Mais rico do mundo. Centenas de as maiores sonhos, ideias, né? projetos, riquezas estão enterradas. Estão ali. enterradas. Então, nós precisamos administrar a nossa vida com uma certa urgência, sabe? Relembrando. Fala. É muito Eu sério sei que você tinha terminado. essa questão do tempo. Os temas que nós temos trazido aqui, que os pastores, junto com Paulo, têm trazido aqui, são temas que movem a nossa vida, estão na nossa estrutura. E nós não podemos só ser ouvintes, ter ouvido de mercador, como a Bíblia diz. O que é ouvinte de mercador? Entra por um lado e sai pelo outro. Então, faz parte da nossa estrutura de avanço, crescimento espiritual, nós entendermos que nós temos que administrar o nosso tempo. Você já pensou alguém lembrar de você apenas como um sonhador? Alguém que não conseguiu viver uma realização pessoal, espiritual, ministerial? Você vai acabar vendo um monte de gente que, como diz o pastor John Maxwell, um monte de gente vivendo a vida cheia de sonhos e não fazendo nada para torná-los realidade. E daqui a... Vamos imaginar, por exemplo, você falou aqui algo assim, quero ano que vem começar a estudar psicologia. Sim. Ok? Sim. Então você tem que planejar, viver esse tempo planejando para que você consiga fazer isso. O que eu tenho que fazer já hoje para que ano que vem eu consiga? Exatamente. Por quê? Porque você tem perspectiva de ser arrebatada, eu também. E enquanto isso não acontecer, a nossa perspectiva é viver aqui o tempo que Deus nos permite viver. Então, imagine o seguinte: se você, ano que vem, entende, poxa, não vai dar não, vai ser muito trabalhoso, são tantos anos de estudo e a coisa é muito difícil e eu não vou encontrar tempo para isso, daqui a 5 anos, você poderia estar se formando, mas você vai estar lamentando. Por quê? Porque você não teve capacidade e condição de colocar em prática aquele sonho e planejá-lo da forma como ele pudesse ser realizado. Então, tem muita gente que, por não conseguir entender que daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 2 anos, vai estar vivendo, e ele tem 2 opções: ou viver uma realização, ou viver uma frustração. Tem gente que prefere, por causa das dificuldades, viver sempre frustrado do que viver realizado. E toda realização tem um preço. Você paga o preço, você se organiza, você paga o preço do tempo, você dedica um pouco do seu tempo, mas daqui a pouco aquele tempo vai voltar para você com benefícios, com recompensas, com realizações. Se você não investe tempo,
você não pode esperar colher resultados. Você vai colher frustração se você investir somente em lamentação e procrastinação, e sempre olhando e dizendo não dá, o tempo é curto, não consigo. Esse tipo de expressão só nos leva a vivermos uma vida cada vez mais frustradas. E aí nós temos que fazer a escolha. A nossa vida é uma história. Cada um de nós temos uma história belíssima para contar. História que teve altos e baixos, teve conquista, teve derrotas, histórias de sofrimento, de alegrias, maravilhosa. Você quer isso na sua história? Você quer um leque de frustração na sua história? Um leque de desilusão porque você não se levantou do seu lugar? Então você precisa escolher qual é a história que você quer que seja contada da sua vida. Não é da vida de ninguém. Você não tem domínio sobre a vida de ninguém, mas sobre a sua você tem. Você quer um acúmulo de frustração porque você não se levantou? Porque nós não podemos lançar no outro, Paulo, a responsabilidade ou a culpa da gente não ter vivido uma história melhor, não é, pastor? Eu não posso lançar sobre você, sobre meus filhos, a incapacidade de fazer sua. Eu vou 100%. Eu vou lançar para vocês uma questão aqui. Eu sei que todos nós vivemos em um ambiente pentecostal. Talvez tenha alguém que não vive e não tenha desfrutado da experiência, por exemplo, de ouvir Deus falando profeticamente para a vida de alguém. Já ouviram Deus falar, por exemplo, assim, a obra na sua vida nem começou ainda? Já ouviu? Já. Talvez algumas pessoas olhem isso por um lado diferente do meu. Talvez algumas pessoas olhem isso e falem assim, tá vendo aí? Estou fazendo um monte de coisa e ainda nem começou, porque tem muita coisa para acontecer. Eu às vezes fico pensando se é realmente isso que Deus está dizendo. Às vezes eu penso que o que Deus está dizendo é: você ainda não se colocou na posição desejada e esperada para que o que eu tenho para fazer aconteça. Então, tudo que você está fazendo Não tá no ainda projeto. não é aquilo que eu quero, porque você ainda não está pronto. É como se fosse imagina, eu tenho uma planta, eu contrato uma pessoa para executar aquela planta. E de repente você, depois de uma semana, você chega lá e você vê que a pessoa fez diferente daquela planta. Sim. Seria mais ou menos isso que o senhor está falando. Deus tem um projeto para a sua vida e você está caminhando em outro projeto. Por isso que ele fala, a obra ainda não começou. E a pessoa às vezes entende isso como um elogio, e não é. Na minha opinião, é Deus dizendo assim: olha, arruma as coisas, resolve as coisas, conserta as coisas, se coloque na posição correta. Porque eu vou dizer, sabe por quê, Paulo? Por exemplo, durante muito tempo da minha vida, algum tempo, né? Muito não foi muito, mas foi algum tempo, eu acreditava que a chamada de Deus na minha vida estava voltada no ministério de louvor. Agora veja só que prepotência. Puxa vida. Hein? Eu acreditava nisso, cara. Acordou a tempo, né? Graças Viveu a Deus. algumas atividades no Ministério de Louvor durante muito Vinícius tempo. não tem né? direito de comentar isso, mas tudo bem. Então, eu tentei tocar bateria, por exemplo. Fui tocar bateria. Né? Eu tinha um ritmo espetacular, ok? Né? Eu tentava sempre correr atrás, porque eu nunca conseguia Então correr foi de junto. você que Samuel herdou? Não, Samuel não herdou de mim. Se herdasse de mim, coitado. Aptidão. Na verdade é treino, tá? Mas não deu certo. Na bateria eu fui para o baixo. Comprei um baixo para tocar baixo, porque eu acreditava que a minha chamada estava lá no Ministério de Louvor. E aí tentei tocar baixo, mas nunca fui um grande tocador de baixo. Há 23 anos atrás ele comprou um baixo de R$600. Sem comentários, por favor. Então, Eu quase morri. fazer live com a esposa é complicado. Mas aí pensei que era lá, não é. No final das contas eu virei sonoplasta, mas eu queria estar envolvido com louvor. Até que um dia Deus falou assim para mim: te chamei para a palavra. E eu acordei, orei e falei assim: Deus, para a palavra. Então tudo que eu estou fazendo até agora não serviu como investimento para a realização do teu propósito. Porque até agora eu estou acumulando o quê? CDs de música, estou acumulando tentativa de tocar, muitos estou álbuns, acumulando instrumentos musicais, mas eu não investi os recursos que eu tenho, nem financeiros e nem de tempo, naquilo que o Senhor espera de mim. Então eu percebi que durante algum tempo da minha vida
eu joguei tempo fora em relação ao que eu precisava fazer para viver dentro do propósito de Deus. Então, às vezes tem gente, por exemplo, que a obra que Deus tem na vida dela ainda não começou, porque Deus a chamou para um determinado ministério e propósito pessoal, e ela acha ou insiste em acreditar que o desejo de Deus está voltado para outra área. Então, às vezes, Deus a quer no ministério da palavra, e ela insiste em querer estar no ministério da música. Às vezes, Deus a chamou para o ministério da intercessão, da oração, das visitas hospitalares, da oração por enfermos, e ela acredita que o ministério dela é da palavra, porque às vezes a gente quer criar o nosso próprio caminho. E aonde eu quero te chamar a atenção, quando você não entende isso, o tempo que você investe no ministério, na chamada e naquilo que é equivocadamente o seu pensamento, te rouba a oportunidade de crescer naquilo que realmente Deus te chamou para frutificar. Até que quando eu entendi isso, Paulo, eu entendi que eu precisava fazer o quê? Investir nesse ministério. Então a primeira coisa que eu faço é comprar uma Bíblia que tivesse estudos, comentários, que me ajudasse a compreender a palavra. E aí eu estava com 16, 17 anos, 15 para 16, 17, ele comprou mais a ou Bíblia, menos, fez dedicatória para mim e pegou para ele. e fiquei para mim, entendeu? E ela sempre tem que lembrar isso. Até Tudo bem. hoje. Então, depois eu comecei a investir em quê? Cheguei para o meu pastor e falei: pastor, eu tenho tanto de recurso financeiro para disponibilizar todo mês para comprar livros. Compre para mim os livros que o senhor acha que eu preciso ler, que serão importantes para o meu crescimento. E então eu comecei a investir nesse tipo de situação. Então, quanto tempo a gente perde investindo, tentando edificar algum tipo de construção que nós não vamos utilizar? A gente tem que entender que o nosso tempo precisa ser bem aproveitado. Então, é essa questão de administrar tempo, e eu sei que eu fugi totalmente do que a gente estava planejando para falar ali, mas a nossa live é mais ou menos assim mesmo. Mas é essa questão que eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, irmã, que está ouvindo aí. O seu tempo precisa ser dedicado com inteligência. Não jogue tempo fora. Não invista em algo que não vai ter o resultado esperado. Se Deus te chamou para dar o fruto A, não tente investir o adubo, a terra, para gerar o fruto B, porque o fruto B não é seu, é para outra pessoa gerar. Vá gerar o propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Não lute contra isso, porque senão todo o tempo investido é perdido. Então hoje eu penso, em que eu invisto o meu tempo? Em que eu preciso investir? Em crescer dentro daquilo que eu vou frutificar na obra de Deus. Então não adianta eu, por exemplo, durante algum tempo eu cheguei a tocar violão aqui na igreja, porque não tinha quem tocasse, precisava cantar, porque não tinha quem cantasse, e as pessoas assim mesmo ficaram fiéis, são muito crentes, não é? Porque tem que ser crente para ficar comigo cantando, mas tudo isso às vezes é necessidade, mas não é prioridade. Quando então, chega... antes de você encerrar, me diz uma coisa: e quando a pessoa não quer o projeto de Deus? Aí ela vai acabar quando sempre... ela não gostar, Deus chamou... todo o investimento dela vai ser perdido, entende? Ela não vai frutificar, ela não vai crescer. Você vai adubar a terra e não dá fruto. Então ocupa a terra inutilmente. Ela não vai conseguir crescer e frutificar, porque quem dá o crescimento é Deus. Você pode trabalhar, plantar, regar, mas se Deus não der crescimento, não frutifica. E Deus só dá crescimento dentro do seu propósito. As pessoas confundem e dizem assim: não, tudo que eu quiser fazer, Deus vai abençoar. Quem disse? Israel quis ir para a batalha, Deus disse que não era para ir, foram, morreram. Deus disse: não vá para a batalha, pegaram a arca e levaram para a guerra. Morreram os filhos de Eli, morreu o sacerdote, morreu todo mundo, perderam a arca. Por quê? Porque Deus não é obrigado a guerrear as guerras que eu quero colocá-lo. Eu é que sou obrigado a guerrear as guerras de Deus. Então, se Deus não quer que dê fruto, não vai frutificar. Então, eu só frutifico dentro do propósito e da vontade de Deus, porque é Ele quem dá o crescimento. A obra é dele, a ferramenta é dele, tudo é dele. Então eu preciso entender o que é que Deus quer de mim, o que é que Deus espera de mim, qual é a chamada, qual é o ministério, qual é o
ponto certo aonde eu preciso estar para frutificar. É aqui, então é nisso que eu vou investir, é nisso que eu vou colocar o meu tempo, é nisso que eu vou investir o meu tempo para aprimorar, crescer e melhorar. A Bíblia diz com palavras de Salomão: aquele que ajunta no verão é sábio, porque o inverno vem e você não vai ter como plantar e colher. Então, se no verão você ajunta para passar o inverno, isso é sabedoria. Às vezes a gente não aproveita isso. Eu pastoreei uma igreja, Paulo, a primeira igreja que eu pastoreei, tinha muitos membros. Chuta quantos? 5. 3. 3 membros, muitos membros, ok? E não, os 3 Não tinha eram nascido 3, Ezequiel, não? fora minha família, né? Ah, tá. Fora minha família tinha 3 membros. Era só nós dois. meus filhos eram pequenos. Samuel era bebê, Sara, a pastora estava grávida dela quando a gente foi pastorear lá. Então a Sara está com 18, vai fazer 19, né? Então a gente está falando aí de anos atrás. Eu fui pastorear uma igreja com 3 membros, cara. Então o lugar aonde pastoreei, Saquarema, uma praia chamada Vila Tu, a gente andava e não encontrava muitas pessoas na rua para evangelizar, um lugar de muito veraneio. Então não tinha muito o que fazer dentro do trabalho evangelizador, do trabalho pastoral. Cuidar de 3 membros não é uma coisa que te tome muito tempo. Então o que eu tinha de opção? Não fazer nada ou aproveitar o tempo? Gerir o tempo de forma produtiva. Então aquele que ajunta no verão é sábio. Então eu fiz vários cursos de teologia por correspondência, eu li livros grandes, imensos, acumulei conhecimento, fiz leituras e estudos da Bíblia. Por quê? Porque um dia eu iria precisar daquele conhecimento acumulado em um momento em que eu não teria tanto tempo como tinha naquele momento. Então a gente precisa aprender que cada oportunidade que a gente tem de investir o nosso tempo naquilo que é importante, principalmente para o reino de Deus, precisa ser bem administrado. Com certeza, precisa ser muito bem administrado. A pastora começou a falar sobre os ladrões de tempo. Eu acho que a gente pode trabalhar um pouquinho sobre isso aí, falar para o pessoal o que é isso e como se livrar deles, né? Os ladrões de tempo é o que mais arrebenta com as pessoas quando elas falam assim: eu não tenho tempo. Sim. Na verdade, ela está se permitindo que esses ladrões de tempo tomem tempo. A senhora começou a falar, por exemplo, que quando tem uma tarefa, a gente vai até falar lá na frente sobre delegar, que é uma situação também, mas a senhora falou que quando passa uma tarefa para alguém, a senhora já sabe o tempo que aquilo dura e já sabe quanto tempo. Se aquela pessoa não fizer no tempo que está pré-julgado que dá para fazer, é porque a pessoa permitiu que algo roubasse o seu tempo naquele decorrer. E vai sempre bater na mesma coisa, a questão da prioridade. Porque se aquilo não é prioritário para aquela pessoa, ela vai permitir que ladrões entram e façam o asa. Vai entrar uma frota de ladrões. E hoje nós temos à nossa disposição, ou nós temos aí muitos ladrões que têm furtado o tempo de uma forma tremenda. E a mídia social, ela ocupa hoje uma grande parte desse ladrão de tempo. É você dizer que não tenho tempo para fazer alguma coisa, quando na verdade você gastou foi muito tempo em algo que você não deveria. Permitiu que o ladrão roubasse esse tempo seu. E mesmo a mídia social, sendo social, que você está ali acessando através de um aparelho, né, tão inofensivo na sua mão, o tempo que você perde na mídia social te cansa. Mesmo você não saindo de casa, Sim, sentado numa cadeira, no sofá, numa cama, te cansa. Tem hora que você, se você leva muito tempo, você está esgotado. Tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você lê, consome você. Porque o cérebro está sendo ativado. O cérebro ativado é quem consome a maior parte da nossa energia, do nosso sangue, do nosso oxigênio e tudo mais. Então ele está sendo utilizado ali de uma forma muito tremenda. E você vai ficar... Consome suas energias. Eu não sei se muda o seu humor, muda os seus sentimentos, muda a sua percepção, muda tudo. Principalmente porque hoje ainda nós somos tentados ainda a olhar coisas que afetam o nosso psique de uma forma tremenda. Ô Paulo, se você abre uma rede social e você vê um fulano foi assaltado na esquina tal, aí daqui a meia hora
outra pessoa foi assaltada. Como que é fácil você falar assim, gente, Melhor não sair de casa é mais. melhor não. não sair de casa. O leão está na rua. Que mundo violento. Mudou você. É igual as pessoas dizerem que não gostam do Rio de Janeiro. Eu ainda falo até hoje que para mim é o melhor lugar do mundo para se viver. Eu tudo amo. uma questão de como você enxerga tudo que está ao seu redor e como você permite que as notícias e eu vou chamar de a visão que as pessoas têm de determinada situação movam as suas decisões, as suas atitudes e a sua própria percepção. Então, a gente precisa aprender a administrar muito bem essa questão, porque senão tudo isso aí que rouba e é um ladrão incrível do nosso tempo, incrível da nossa paz, incrível do nosso ânimo, e a gente precisa falar de todas essas coisas para falar de tempo, porque uma pessoa sem paz, uma pessoa sem ânimo, é uma pessoa que não consegue aproveitar bem o seu tempo, as coisas ficam para trás. Sim, ela está com as suas energias sugadas. A energia é sugada, a pessoa passa mal, a pessoa entra em um processo de taquicardia, de crise, de ansiedade, e a pessoa não consegue, ela precisa parar tudo, ela precisa ir deitar, ela precisa se medicar, ela precisa esperar aquilo passar, e nisso o tempo que deveria ser usado para algumas coisas já não pode mais, então algumas coisas ficam sem fazer, e isso acumula-se para amanhã. Então sempre é necessário mostrar que a gente precisa tomar muito cuidado nessa relação emocional, sentimental, pessoal, com aquilo que a gente vive, coloca diante dos nossos olhos. Aquilo que entra, disse Jesus, tem o poder de contaminar o homem, não é? Você claro, falando nisso pelo olhar e pelos ouvidos, né? Jesus fala assim, olha, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz, se não forem bons, todo o teu corpo terá trevas. Então, aquilo que você vê é aquilo que entra, aquilo que você adquire de conhecimento, aquilo que você permite chegar até você, seja pelos olhos, seja pelos ouvidos, isso vai determinar o que você vai fazer. Então, tem muita gente assim, pessoas que se cercam de pessoas extremamente pessimistas. Vai afetar ela. Aí entra aquele efeito manada de novo, Sim. que a gente falou na live de integridade, que a pessoa vai se sentir também como uma pessoa pessimista. Pessoas Claro, ela vai viver pessimistas, isso. pessoas dramáticas, Sim. pessoas vitimizadas, né? Pessoas que estão sempre no diminutivo, e essas conversas, seja pelo zap, seja no fone, ou seja, pessoalmente, são grandes destruidores de tempo, porque existem pessoas que elas têm uma carga, uma sobrecarga tão grande de pessimismo, de dramatização, de vitimação, que ela, quando abre a boca para falar com você, ela te contamina. Muito. Ela te influencia. E aí é um ladrão de tempo, porque tira suas forças. E aí você fica emocionalmente conturbado, perturbado, você já não sabe aonde você está, o que vai acontecer. Você estava numa paz, num equilíbrio maravilhoso. Veio alguém com uma sobrecarga tão forte, você não vigiou, absorveu, porque tem como não absorver, né? Se você estiver preparado, o que é preparado? Pronto, de antemão, para rejeitar. Sim. E aí você vai conseguir tratar a pessoa Avaliar. de forma que ela não Você tem que seja ter- ladrão contra a sua Você vida. tem que ter segurança. Eu acho que essa palavra talvez seja muito chave dessa questão aí. Você tem que ter segurança de quem você é, do que você faz, e aí vem tudo que Paulo falou aqui à minha mente: planejamento, administração, prioridades, objetivos. Quando você sabe e tem certeza do que está fazendo, a sua atitude é diferente de quando você não tem certeza e vive inseguro. Vamos pensar aqui, Vou por até exemplo. resumir, pastor. Você tem que estar em dia com você. Suba em um púlpito ou em um palco para falar de um assunto que você não domina. Você vai atropelar palavras toda hora, você vai ter dificuldade. Sim, inclusive- a insegurança vai te dominar. Inclusive, quando você... tem muita gente que fala assim, eu não consigo falar em público. Na pesquisa que foi feita, quando você analisa o porquê que a pessoa não consegue falar em público, você descobre que a maior parte que causa isso é justamente o não conhecer do assunto. Claro.
Paulo, Então, por eu não conhecer, eu tenho medo de falar em público. Você já eu não trabalhou conheço. com vendas, correto? Correto. Qual a coisa mais importante para um vendedor? Para ele conseguir te convencer a comprar o produto dele? Ele conhecer bem o produto. Tem Você gente que tem- acha que é a lábia, né? Mas na verdade é você conhecer bem o que você está vendendo. Por que eu preciso comprar isso daí? Porque isso aqui é bom para isso. Você vai tem as fazer suas isso, qualidades, vai ter outro- aquilo. Se você não conhece, rapaz, você vai ter insegurança para vender. Você vai ter dificuldade para convencer alguém que pode e precisa comprar aquilo ali. Por quê? Porque você não conhece o produto. Se você conhece, então você automaticamente tem segurança para falar. Você tem as respostas, você tem os dados, você tem os porquês que aquilo é imprescindível na vida daquela pessoa e você acaba fazendo com que ela seja convencida e entenda que aquilo ali é importante. Você vai comprar uma coisa, às vezes o vendedor fala para você assim, olha só, você pode comprar esse aqui, mas olha, eu acho que esse aqui para você é melhor. Mas por quê? Me explica. Porque esse aqui é feito assim, esse aqui vai funcionar assim, aquele ali não vai te oferecer isso que esse aqui está te oferecendo. Quantas vezes te convence a comprar até algo que você não tinha planejado comprar ou investir aquele tanto de recursos, porque você entendeu, percebeu que valia mais a pena investir mais recurso naquilo ali do que comprar aquilo que você estava pensando. Teve uma vez que Quem eu fui... conhece tem argumento. Teve uma vez que eu fui colocar acho que eu fui colocar, não sei se eu fui, acho que eu fui instalar um rádio no carro. Aí quando terminou de instalar, eu cheguei lá já dizendo qual rádio que eu queria, o cara instalou. Quando terminei de instalar, o cara, rapaz, você podia ter colocado aquele rádio, porque aquele rádio já faz isso, faz aquilo outro, dava para você interligar com o sistema de alarme. Eu falei, rapaz, por que agora que você falou isso? Que vendedor tu é, hein? Não, mas o senhor chegou dizendo, não, mas se o senhor tivesse me falado tudo isso que o senhor falou, eu tinha comprado esse aí, caramba. Claro. Só que agora o senhor não vai desinstalar o que já está instalado. Então Exato. deixou de vender algo por um valor maior. É justamente por conta disso. Exato. E a gente está falando de ladrões de tempo e a gente colocou as mídias sociais como ladrão de tempo. E como que a gente... Então eu não tenho que estar numa mídia social, eu não tenho que ter meu Facebook, não tenho que ter Instagram, não tenho que ter Twitter, não tenho que ter... Não, você pode ter tudo e deve ter, para você não ser... Não, você deve ter. O que você precisa fazer, aí é o que a pastora falou, você precisa saber quanto tempo você vai gastar para cada atividade que você vai fazer. Eu falei que amanhã eu tenho alguma coisa para fazer. E esse alguma coisa que eu vou começar o dia, eu já tenho pré-determinado quanto tempo eu preciso gastar para aquela atividade. Porque se eu não tiver pré-determinado o tempo que eu vou gastar para aquilo, o dia inteiro pode não ser suficiente. Eu tenho uma tarefa, vou tentar explicar. Eu tenho uma tarefa que ela demoraria 3 horas para me executar. Mas se eu não tiver em mente que eu preciso dela executar em 3 horas e simplesmente deixar que ela ocupe o tempo que for necessário, eu posso iniciar o dia da manhã, concluir o final do dia e deixar, se não tive tempo para resolver aquilo. Porque eu não delimitei qual o tempo que eu preciso. Na nossa vida, tudo precisa ter um tempo para acontecer. Eu chamei um cara para fazer um orçamento lá, e o cara me deu um preço, e depois eu falei para ele assim, rapaz, e quanto tempo você vai demorar para executar isso? Aí depois o cara executou em 60% do tempo. Eu falei assim, rapaz, você me roubou. Não, mas não. Eu te perguntei quanto tempo. Olha só, eu estou me sentindo lesado porque eu entendo que eu poderia ter economizado 60% do que eu te paguei. Porque você precisa, não é que você não vai acabar mais rápido. Agora você não pode acabar tão mais rápido. Sim, ou então você não pode estimar um tempo muito maior do que o que você vai precisar só para ganhar mais. Foi o que eu falei com ele. O que eu entendi aqui é que você superfaturou o seu tempo. Por você superfaturar o seu tempo, você me cobrou superfaturado. Lógico. É um trabalhador que trabalha por empreitada. Como que ele faz? Ele calcula quantos dias... O tempo que ele vai gastar. Então. Ele pode até concluir mais cedo. Sim, mas não pode ser Não pode ser 50% do tempo. Eu não posso te cobrar por 6 meses e terminar o seu serviço em 1. Porque você está me mostrando o quê? Ou você não fez o serviço... É o que fica na cabeça de quem contratou. Sim. Ou você não fez um serviço de qualidade, ou você correu demais para poder ganhar, ou você me cobrou muito mais caro do que poderia cobrar. Logicamente. Então, por isso que você precisa De algum jeito determinar... tá errado.
Você precisa determinar o tempo. Você precisa começar hoje. Se você quer administrar bem o seu tempo, você precisa hoje começar a delimitar. Você quer usar a mídia social? Eu, por exemplo, todos os meus seguidores, eles recebem um feliz aniversário todo dia que ele faz aniversário. Todo dia eu gasto um tempo para aquele camarada que me segue e que está fazendo aniversário. Eu digo para ele, já tem uma mensagem já gravada, né? Parabéns, Deus te abençoe grandiosamente. Você precisa, eu tenho tempo. Agora, quando eu entro na mídia social, eu já delimito. Isso é um padrão. Não, Você eu já estabeleceu um padrão. Eu já delimitei, fica mais fácil dar parabéns para todo mundo e dar uma bênção para aquela pessoa. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eu entro num determinado horário do meu dia e ele acontece alguns momentos do dia. Se você for meu seguidor lá, você vai ver que eu tenho postagem que acontece de manhã, eu tenho postagem que acontece à tarde, eu tenho postagem que acontece à noite. Mas quando eu entro, eu delimito quanto tempo eu vou ficar. Quanto tempo eu vou ficar no Facebook? Eu delimitei que eu vou ficar 30 minutos. E eu vou ficar 30 minutos, mesmo que apareça uma postagem super interessante. Eu não vou ultrapassar. Eu vou ficar aqueles 30 minutos. Isso é organização, planejamento e entendimento de quanto tempo é você importante. Delimitar. Você tem uma tarefa para você fazer no seu trabalho. Você precisa, você deve, tá? Porque se você já faz aquela tarefa, você sabe muito bem quanto tempo você precisa fazer, Paulo, gastar para fazer. É igual alguém que tem uma empresa, por exemplo, que produz alguma coisa, diz aí qualquer coisa, sei lá, que produza microfone. Quantos funcionários eu preciso para produzir microfone? Qual o tempo que o dia de trabalho daquele funcionário, daqueles funcionários todos, quantos microfones eles conseguem produzir. É o que vai te dizer o quanto aí você vai fazer vender. Um cálculo de quanto você gasta com mão de obra para a produção de cada microfone, e esse valor tem que ser incluso no valor final, não só da matéria-prima, não só as peças, não só aquilo que você tem que comprar para fazer, mas o tempo de produção dos funcionários, o tempo de hora de mão de obra é um valor também que você precisa considerar para saber quanto custou no final cada microfone desse, para você saber a porcentagem que você vai colocar em cima para obter então o seu lucro. Quando as pessoas não entendem que o tempo tem um valor, elas acabam sempre fechando no vermelho. Sempre vão fechar. Quer ver uma coisa que a gente faz, mas eu considero errado? A gente faz. Pastor, se você quiser cortar. Pode cortar. A gente faz, pastor, mas eu considero errado. Lá no grupo de leitura a gente coloca a página. Sim, deveria colocar tempo. Não importa a página, importa quanto tempo eu estou disponível, quero dedicar para aquela atividade. E é assim que eu dou o meu dia. Por exemplo, eu dedico lá 40 minutos do meu dia ou uma hora, geralmente é 40 minutos. 40 minutos do meu dia, quando é uma hora é super, aí é bem, eu gosto. Mas 40 minutos é o tempo que eu estipulo todo dia para leitura. Por isso que eu consigo ler. Sim. Participar do grupo de leitura, eu leio aquele livro, porque vai me gastar 10 minutos, agora está gastando até menos, né? Sim. Mas eu gasto 10 minutos naquele páginas. E faço a minha leitura da Bíblia e faço a leitura de outro livro. Okay. Mas eu pego 40 minutos. Não é porque eu li 3, 4, 5 páginas que eu vou parar. Eu só vou parar quando eu fizer meus 40 minutos de leitura. Mas você pode me chamar de extraterrestre, isso é super produtivo. Mas isso é a maneira mais correta que nós temos. Que você não consegue enfada, o seu é uma tempo. forma de você não se enfadar, não se sobrecarregar, não cansar e nem ficar desestimulado. E fazer várias atividades. Exatamente. E mais do que enfadar, é ter a certeza de que você está sendo produtivo ao mesmo nível todos os dias, dentro de um planejamento. Então você não tem pressa para ler, porque o seu objetivo não é chegar ao final. Sim. O seu objetivo é entender e compreender, porque você pode terminar de ler 10 páginas determinadas para hoje e ainda sobrar 20 minutos. Então, entende? Não é a pressa para terminar, é o tempo investido para o meu crescimento ser constante, ser mantido. Isso E quando você está focado nessa administração, organização do tempo, como você falou, tem 40 minutos pela manhã para ler, para a minha leitura, o meu devocional. 40 minutos. Isso aí, quando você está focado, você bloqueia os roubadores. Sim.
Exato. Você está É aí que é a concentrado chave. nos seus 40 minutos. É aí que é a chave. Ninguém vai te roubar. Então, os seus 40 minutos serão mais produtivos do que se você levasse 2 horas. Sim. Exatamente. E aí vem uma qualidade. coisinha chamada foco, disciplina, Determinação. E determinação. quando isso tudo já está planejado, pastor, é aí que está a chave. Lembra que a gente sempre fala aqui, nosso cérebro vai criar hábitos. E quando isso tudo se torna um hábito, isso tudo fica muito prático de fazer. Sim. Você passa a fazer isso de uma forma involuntária. E você fica leve. Quando normal você. e natural. Sim, porque você não fica. Aí entra aquilo que a senhora falou. A minha mente não está preocupada com aquilo, porque aquilo vai acontecer tão de forma natural que eu não preciso mais me preocupar e ser tão ansioso com aquilo. Então, você não se sente um devedor. Quando você faz a transição de uma tarefa para outra, você sabe que a anterior já foi cumprida e você está leve para viver a próxima tarefa. Aí um pai de família que precisa estar com os filhos, precisa estar com a esposa, ele vai estar integralmente naquele momento de lazer, seja em casa, seja na rua, no shopping, onde ele quiser, mas ele vai estar íntegro ali com aquela família. Ele não vai estar ali em corpo presente e a mente está lá no que ele não fez, porque ele deveria fazer. É o que o pastor falou ali, foco. Por exemplo, se eu tenho uma tarefa para fazer, aí, quando eu já dediquei um tempo para o meu Facebook, ou para o meu Instagram, ou para o meu Twitter, eu já dediquei o tempo para aquilo, e aquilo já fechou na minha mente que o tempo já foi dedicado, e agora eu estou fazendo essa tarefa aqui, eu não vou ter nenhum ladrão, eu vou estar totalmente focado. Essa tarefa vai ser feita com qualidade, com muito foco e com muita eficácia. Por quê? Porque eu não preciso me preocupar se eu já olhei, ou se eu quero olhar, eu já resolvi, aquilo está resolvido. Aquilo não está mais na minha mente, aquilo está resolvido. Eu não vou ficar assim, rapaz, será que eu tenho que olhar lá? Será que eu preciso? A ansiedade atacando. Eu vou olhar lá, vou ver se alguém postou alguma coisa, vou ver se alguém deu um curtiu. Não, eu já resolvi aquilo. A minha tarefa agora é essa aqui. E eu vou me dedicar 100%, com muito foco, muita dedicação, a isso aqui. Aí isso aqui vai sair muito bem feito. Vai ter erro. Acontece, mas a probabilidade de ter erro é muito menor do que se você... de saber dividir o seu dia dentro das tarefas que você deseja e precisa planejar. realizar. Essas não vai dar para falar nessa live. Na live da terça-feira que vem, a gente vai ensinar como que realmente você divide essas tarefas. Eu acredito que hoje não vai dar, não vai dar para falar. Para a gente poder, para a gente poder falar com qualidade também. Isso, Sim. eu só queria citar um exemplo que eu já tive vontade várias vezes, tempos atrás, de desinstalar o Facebook do telefone e o Instagram também. Por quê? Porque me consumia tempo e eu queria desinstalar para ficar livre. E eu já vi instrutores da economia dar a seguinte orientação para quem está muito endividado, que usa muito cartão de crédito: não quebre os cartões de crédito. Na verdade, a gente não tem que ser dominado pelas situações. Nós temos que ser dominadores. Exato. Se eu desinstalo o Facebook, o Instagram Isso no meu representa o aparelho, quê? que eu não tenho capacidade de administrar esse ladrão. Você quebrou um problema, mas não resolveu. Você varreu a sujeira para debaixo do tapete. Exatamente. Não resolveu E aí, a raiz do problema. E qual é o perigo disso? O perigo disso é que outra situação se coloque no lugar desse que eu eliminei e que também vai me fazer vítima. Não vai ser o Porque cartão, você vai ser não outra resolveu. coisa. Exatamente. Você não resolveu o seu problema, aí você vai pegar o cartão emprestado de alguém. Exatamente. Você não resolveu o seu problema. Aí você vai pegar o cartão, não foi resolvido. vai pegar o cartão emprestado de alguém, vai pegar o Vai ser telefone pior emprestado de alguém, vai lá no notebook e vai ser olhar pior a rede social pelo notebook. Resolveu o quê? Não resolveu. hoje- Eu preciso resolver o problema que é em mim. Vamos Hoje tem o WhatsApp, não é isso? E ainda Sim. tem os grupos. Eu vou ser muito sincero, tem grupo que... A Tem grupo que eu vida, tô por educação. Se a gente realmente não tiver limites, o nosso tempo não vai dar para nem viver, Paulo. A gente não vai conseguir viver. Mas na semana que vem a gente vai ensinar o povo Ah, vai. Tem muita a coisa usar ainda esse sobre tempo o aí tempo para com falar. qualidade. Mas vamos lá aqui, ó. Deixa eu só ler aqui as mensagens, porque eu gosto de honrar vocês que participam com a gente, porque é importante demais a sua participação. A irmã Marta falando que, quando a gente falou aqui da questão do falar em público, conheceu o assunto, ela diz que ela não consegue porque ela é tímida, nem na igreja, e já disseram que os tímidos não vão entrar no reino do céu. Mas não é
esse tipo de timidez, não, tá? É irmão? outro É tímido. outro tipo de timidez. Fica tranquilo. Essa aí Não, é uma é esse questão não. que você pode tratar para conseguir fazer esse tipo de É trabalho. um bom mas tema aí, pra pastor, live, né? Para esclarecer pro pessoal, né? É outra coisa. Aí entra o que o senhor falou de chamado na vida da tia Marta, porque Sim. aí ela fala sobre ser tímida, de não dá para vir em cima do púlpito falar, mas o trabalho que ela presta, que provavelmente deve ser esse o chamado que Deus tem para a vida dela, o que ela faz, Sim. né, para a igreja. No corpo a corpo, É no muito pessoal. maior. É muito maior. Às vezes as pessoas não entendem, entendeu? E falam besteira e às vezes entristece as pessoas, né? Fala assim, ai Marta, você é tímida, não vai... às vezes magoa uma pessoa com uma palavra que não sabe nem o que estão falando. Não é isso, entende? Cada um dentro daquilo que foi chamado. Fica tranquila, tia Marta. Amém? Você tem mais problema com Vinícius do que com isso aí, fica tranquilo. Natal chegou por aí também, um abraço para ele, né? Natal chegou antes, sempre chega antes, que Deus abençoe. Estamos orando pela sua prima, tá, tia Natal? Orando, Marina. A Marina está entubada lá, a gente está orando por ela. Orando em nome de Jesus para Deus abençoar. A irmã Marta fala que Vinícius deve ser um bom vendedor. Eu não vou comentar isso porque vamos ficar dentro Isso vende até coco. Vamos ficar dentro bom do vendedor. padrão, né? A irmã Gesana fala pelo Instagram, lá no Insta, o seguinte: as formigas durante o verão trabalham dia e noite para juntar reservas suficientes, pensando na chegada do inverno. Isso é planejamento, pois elas sabem que o tempo bom não durará para sempre, sabem que os ventos mudam de direção e que as estações mudam. Sabendo disso, elas fazem reservas para quando isso acontecer não terem que ficar se lamentando ou sofrendo. Devemos ser como as formigas, sim. E o que impede de ser assim, muitas vezes, é a preguiça. Por isso que a Bíblia diz, vai ter com a formiga preguiçoso. A gente tem preguiça de planejar, preguiça de trabalhar, preguiça de fazer, preguiça de juntar, descontrole para gastar. Tem gente que, se ajuntar no verão, ele come tudo no verão, porque ele não sabe entender a necessidade de se controlar, porque o inverno vai chegar. Então, tudo isso é a nossa falta de capacidade administrativa dessa nossa relação tempo, situação, prioridade, tudo isso, tá bom? Vinícius fala que tem aprendido muito com você, Paulo. Isso é uma figura. Isso é uma figura. A gente nunca sabe quando ele está falando sério ou quando ele está zoando. Sabe? Aí a irmã Marta falou que tu é uma bênção. Aí ele já disse que é bênção demais. Quando tem privilégio de estar com você, suga o máximo possível. É sincero. Esse Vinícius é demais, cara. Ele é uma figuraça. Rapaz, ficou um negócio de deixar um pouquinho e tal, deixa isso pra lá, né? A irmã Marta falando que tem WhatsApp também, tem. Ela disse que já se acostumou, pastor, já se acostumou com Vinícius. Não é fácil não, mas Jesus dá vitória a gente, tá, irmão? A gente que está aqui perto sabe como a gente batalha todos os dias com esse abençoado do Vinícius. Tem muitas coisas que roubam, né? Muita coisa, cara. Uma conversa, mas que se essa conversa não for produtiva, ela é um ladrão de tempo. Tudo. Ô Paulo, a verdade é bom você ter um tempo, de repente, tem dia, tem hora e tem momento, para não fazer nada. Sim. Não é? Lógico. Há tempo para todas as coisas Faz debaixo parte do tempo. da Isso vida. é interessante. Mas se a gente não tiver planejamento, a gente acaba nunca fazendo nada. E esse é o problema. Né? Tem hora que não é para fazer nada mesmo. E tem hora que é para fazer alguma coisa e a gente acaba não fazendo nada. Então, acho que esse domínio e controle, essa palavrinha que é a chave para muitas coisas na vida, que é equilíbrio, é essencial em tudo. E dentro dessa relação também de tempo, e que nós vamos falar novamente, cada um tem um tipo de relação com o tempo diferente, porque cada um tem uma vida diferente, semana uma que necessidade semana diferente. que vem isso vai ficar mais claro. Por exemplo, ninguém pode ser julgado ou cobrado com uma medição um com o outro. Você tem uma vida diferente da minha. Você falou assim, eu separo 40 minutos, porque depois você tem que fazer o quê? Sair de casa, ir para um trabalho, cada um fazer alguma coisa. Eu tenho o quê? Eu tenho tempo para quê? O senhor precisa, na verdade, o seu trabalho é estudar cada dia mais.
Entende como a cobrança sobre o meu tempo é diferente sobre o seu com tempo. certeza. 40 minutos que você tira para ler, talvez seja algo que tem que ser aplaudido de pé dentro de tudo que você tem para fazer. Agora, 40 minutos para mim, talvez seja motivo de crítica. Só 40? Com tanto tempo que você tem para isso? Entende como Na verdade, o trabalho do senhor a relação do tempo é diferente. Então, cada um tem uma relação com o tempo diferente. Então, dentro da sua relação, você precisa administrar dentro do tempo que você tem, aquilo que você precisa fazer, para que tudo o que você tem que fazer seja feito da melhor maneira possível, utilizando da melhor forma possível o seu tempo. Tá bom? A gente vai se despedindo por aqui hoje, né, Paulo? Só fala pra gente aí o que a gente tem para a semana que vem sobre tempo aí. Rapaz, na semana que vem a gente vai falar sobre como estabelecer essas prioridades. A gente vai aprender que uma das coisas é delegar. E, de novo, a gente vai ter que falar de procrastinar. Procrastinar é deixar para depois aquilo que deveria ser feito em determinado momento, né? A irmã Daniela... A irmã Daniela de Aracaju está no Insta, senti falta dela no Face. Ela está lá no Insta com a gente, né? Falando assim, é verdade, tudo volta para nós, mas a necessidade de termos domínio sobre nós mesmos, nossas escolhas do que é importante e necessário. É verdade, querida. Amém. Ela gostou de ver a pastora aqui? Eu sei que todo mundo gosta de vê-la aqui. Eu vou trazer ela sempre. Dani, saudade de você, Dani. Eu vou Você e trazer sua ela casa. sempre. Essa mulher A Daniela é uma incrível. mulher muito vitoriosa, muito. Vocês não sabem, gente, desculpa vocês, mas eu sou feliz que vejo todo dia. Mas vocês, eu vou trazê-la mais aqui, né? Né, Paulo? Sexta-feira nós vamos estar aqui? Sexta-feira. Só não sei o tema ainda, mas vamos estar. Nós vamos estar, né? Que bênção. Vamos trazer quem sexta-feira para cá? Sexta-feira tá Vinícius. Nessa sexta a gente traz Vinícius? Traz Vinícius. Na outra a gente traz Leonço. Tem que ver a disposição do Leonson. tempo de Vinícius, Vamos né? trazer, cada semana a gente traz um Então, mas convidado será que aqui Vinícius vai estar pra com essa tempo nossa na live. sexta? Na verdade, Disposição do o tempo. convite está feito, né, pastor? O sim. senhor faz as agendas, quem quiser. Só né? falar, pastor, eu quero participar dessa Quero live aí. participar, Vem com a manda gente, mensagem tá bom? pro pastor, o pastor vai estar incluindo você, Olha lá, vai a ser um Sara prazer. já Ah lá, falou dois que ela e o candidatos ali, Ezequiel ó. querem participar da live. É isso aí. Esse povo é abençoado. É bênção pura. Mas comece a fazer isso, querido. Comece a colocar tempo para todas as coisas que você faz. Como a E própria planejar. palavra disse, né? Há tempo para todas as coisas. Exatamente. Então coloque tempo para todas as coisas. Exatamente. verdade. Salomão deixa essa verdade para nós, que permeia nosso coração. E se há tempo para todas as coisas, nós não devemos viver no improviso. Sim. O improviso, ele é destruidor de produtividade. É verdade. Nada, uma cozinheira, que ela entra na cozinha e Organização. ela não sabe o que ela vai fazer, ela olha na geladeira, o que tiver, pega, joga na panela, com certeza não vai sair gostoso. Mas quando você está programado, quando você está antenado com o que você vai fazer, com certeza, seja a coisa mais simples, arroz, feijão e um ovinho frito. Que delícia, que delícia. Então, o nosso público maior é cristão, é igreja, e nós precisamos entender, se nós não estivermos alinhados à vida com Deus, nenhum esforço nosso será suficiente. Com certeza. Eu quero só... Vai lá. A tia Marta colocou aqui dizendo o seguinte: outro dia recebi uma figurinha no WhatsApp dizendo assim: o WhatsApp era para responder na hora, se fosse para demorar, escrevi uma carta. Tem que tomar. Na verdade, se alguém tem tanta urgência para falar com você, ou ele vai até você ou ligue. Lembrei da história. Se alguém me falar, pô, mandei uma mensagem para você e você demorou a responder, cara, rapaz, se você tiver tanta urgência assim, você pega o carro e vem até mim, Lembrei cara. da história da inteligência do cara que mandou uma carta para um amigo de outro país, não vou falar o país, senão vou ser xenofóbico, né? Mas de um outro lugar, perguntando assim, você sabe o endereço da tia fulana aqui? Aí o outro respondeu a carta depois de 15 dias, sei sim. Aí ele mandou a carta de novo, e você pode me mandar o endereço? Aí ele mandou a outra, posso sim. Então, é mais ou menos assim. Mas é verdade, às vezes as pessoas mandam mensagem e acham que as outras têm que estar com o telefone na mão para responder na hora. Ó, esse dia eu estava lendo um texto muito interessante sobre pastores morrem.
Morrem por quê? Porque acreditam que tem que responder todas as mensagens na hora, que não tem direito de não responder, e sei lá o quê. A pessoa às vezes pensa que o WhatsApp ou qualquer aplicativo de mensagem, Telegram, qualquer um que você use, é um aplicativo que indica que você tem urgência na resposta. Se você tem urgência numa resposta, ligue. Ligue, ou vá até a pessoa, se for o caso. Agora, se é uma mensagem, é porque você pode dar à pessoa o tempo de repente, não estar vendo na hora e responder em um determinado momento. Entra um pouco nessa questão de administrar o tempo e lembra que nós trabalhamos na live de manipulação. Sim. Existem pessoas que cobram para você uma resposta rápida, porque na verdade ela está querendo induzir você a responder sem pensar no assunto. Exatamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que a gente tem que trabalhar é essa administração do tempo para que algo... Aí a gente vai trabalhar na semana que vem. Deixa quieto. Bom, gente, vou falar hoje não. Por aqui, deixa então, para semana que vem. 2 horas de live, ficamos de 8 às 10. Você chegou agora no final, ó, quando terminar, vai aí na página aí, ó. Pega a live desde o começo lá, veja toda e você será abençoado. Pegou pela metade, veja desde o começo. Deus vai abençoar você. Os irmãos do Instagram vai ficar aí no IGTV, as 2 partes da live, 2 horas, 1 hora cada parte, para você poder assistir depois. Que Deus abençoe vocês. Quinta-feira tem culto, às 19h30, culto aqui na igreja, transmissão, culto presencial com agendamento. Não tem vaga, não é? Segunda-feira abrimos o agendamento para as vagas para os cultos. Segunda-feira já não tinha mais vaga nem para quinta e nem para domingo, não é? Graças a Deus. Não tem mais vaga. Agora venha, tá, irmãos? Sim. Venha. Se tiver desistência, tem lista de espera para estar no culto presencial. Se você não puder vir, desmarque. Isso indica que, graças a Deus, deixa sua vaga para outro. Os irmãos estão entendendo a importância de estar na casa de Deus e sabem que Deus está manifestando a presença dele. Para quem não vai poder estar presencial, online, tanto no Face como no Instagram, transmissão simultânea para poder alcançar e abençoar a sua vida. Deus lhes abençoe. Semana de paz e vitória. Sexta tem live 8 horas com tema novo, surpresa para vocês, tá bom? Administre seu tempo. Um abraço, irmãos. Ficam na paz. Deus vos abençoe. Abraço, Amém. queridos. Deus abençoe vocês.